Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro foi criada pela LERJ em agosto de 2001. Ao longo desses anos, a LERJ vem promovendo atividades que buscam contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática e da teoria legislativa dentro do Parlamento Fluminense e nas câmaras municipais. A LERJ realiza também ações para promover, junto à sociedade, a reflexão sobre a prática legislativa nos âmbitos políticos, sociais, culturais e econômicos. Com a pandemia, a escola teve que buscar novas maneiras de difundir conhecimento, apostando em transmissões ao vivo e atividades híbridas, com a presença limitada do público e sempre respeitando as orientações das autoridades de saúde. Acompanhe agora mais uma atividade promovida pela Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Estamos dando mais início a um painel. Agradecemos ao presidente da casa, o senhor André Siciliano, a diretora da escola, Rodimere Borges. E a gente começa hoje mais um painel Descobrindo a Criatividade. Teremos como palestrantes hoje Júlio Azevedo, Renata Vitor e Marcelo Marques. E, desta forma, vamos passar a bola para o nosso grande Júlio para que ele comece essa palestra. Todos sejam muito bem-vindos e um bom dia para vocês de palestra. Vamos lá, Júlio. Uma excelente segunda-feira a todos. Estão aqui presencial conosco também online. Sou o Júlio Azevedo, sou vereador, jornalista e de administração com ênfase em empreendedorismo. E um dos co-criadores desse painel, Descobrindo a Criatividade. Você pode estar se perguntando, uma segunda-feira, final do mês de maio, segunda-feira de manhã, um pouquinho de chuva, afinal de contas, como é que eu vou descobrir a criatividade? E o que é criatividade? O que ela vai servir para mim? Então, esse painel, a gente vai fazer uma navegação. Vai navegar um pouquinho para tentar fazer essa descoberta da criatividade e entender de que maneira ela pode nos ajudar e nos apoiar para fazer as superações necessárias para, de certa maneira, descobrir os caminhos possíveis e imagináveis para nós fazermos a diferença para nós, em primeiro lugar, e posteriormente. Adultos também e muitas crianças. Só que ela vai chegar a um determinado momento em que ela vai perceber que ela ajudou muitas pessoas. E agora ela precisa se ajudar, ela precisa se conhecer, ela precisa se entender e, a partir disso, fazer essa superação. Uma segunda característica importante dessa identidade da Dona Maria é que ela tem
tem 65 anos e é viúva. A mulher viúva tem 65 anos. Isso nos dá, de certa maneira, aí, um diagnóstico interessante. Porque, quando ela já tem 65 anos, ela está no processo de aposentadoria, ou seja, de fechar um ciclo. Então, ela fecha um ciclo e olha para outra possibilidade ali na frente, que é o sonho que a gente vai falar daqui a pouco. Ela é viúva, portanto, ela não tem mais companheiro, e o marido, infelizmente, não está junto com ela. Então, ela, de alguma maneira, teve que se readaptar a esse novo momento. E ela tem um sonho. E quantos de nós tem um sonho? Né? Dentro de nós tem uma Maria, e essa Maria tem um sonho. E é o que a gente vai navegar hoje aqui, nessa descoberta do nosso painel, descobrindo a criatividade. Esse painel vai estar dividido em 3 partes. Módulo 1, módulo 2 e módulo número 3. E eu que estou aqui com vocês agora, vou estar desenvolvendo o módulo número 1. E esse módulo tem o título Empreenda-se. Aí vocês vão se perguntar, empreenda-se. Empreenda-se a quem? A mim ou ao outro? Empreender a mim em primeiro lugar. E o processo de se empreender a si mesmo é um processo de ampla descoberta. E descobrir dentro de si que existem muitas potencialidades, muitas possibilidades, muitas situações que são possíveis serem resgatadas para poder você fazer o que a gente poderia chamar de salto, né? O upgrade. E aqui eu trago para vocês uma imagem dessa nossa convidada, Dona Maria, quando ela desenvolveu durante 30 anos essa belíssima atividade, que é a atividade da docência, da educação. Ela era professora de matemática, trabalhava com números, e aqui ela está na sua sala de aula, na escola e nas escolas por onde ela passou, desenvolvendo as suas habilidades, as suas competências, as suas técnicas, trabalhando, vamos dizer assim, né, as noções básicas da matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Mas eu posso utilizar outras possibilidades para chegar ao número 4. 5 menos 1 é igual a 4. 6 menos 2 é igual a 4. Né? 1 vezes 4 é igual a 4. Existem outras possibilidades. Só que a Dona Maria, ela estava, de alguma maneira, conectada a essa possibilidade, essa tendência de maneira contínua e permanente, repetir as mesmas cenas, repetir as mesmas ações no processo. Ela ainda não estava conseguindo visualizar de que ela podia chegar no mesmo resultado, mas de maneira diferente, e fazendo esse resultado ser mais criativo do que os resultados anteriores. Então, Dona Maria, durante 30 anos, atuou numa sala tradicional, uma escola tradicional, em que todos, de alguma maneira, aprendiam as noções básicas da matemática, mas não conseguiam conectar isso com a realidade do seu dia a dia, a realidade do seu cotidiano. Então, a partir disso, aparece uma segunda situação da característica da identidade dela. Ela agora vai se aposentar. Se ela vai se aposentar, ela vai sair desse lugar comum. E para sair desse lugar comum, ela precisa ter uma possibilidade, que é aquele sonho que eu citei para vocês no slide anterior. Só para a gente recapitular, Dona Maria é uma professora de matemática, 65 anos, viúva, e tem um sonho. Essa é a personagem que nós estamos trazendo hoje para dar, de alguma maneira, assim, encarnar aquilo que nós estamos conversando. Ok? Muito bem. Esse módulo 1, Empreenda-se, a gente teve aqui um contexto de onde ela estava. Esse é o lugar comum. É o que ela fez, é o que ela sempre produziu. A partir disso, aparece um segundo momento. É o novo, é o diferente. É a possibilidade de começar a pensar nesse sonho, nessa transição. Ela vai sair para uma aposentadoria, em que ela vai desconectar do lugar comum e vai se posicionar a algo que ela não sabe ainda o que é o inesperado. E em virtude de muitas mudanças, muitas transformações que nós estamos vivendo nos últimos 14, 18 meses, aparece algo bem diferente para ela, que chama-se tecnologia. Dona Maria não nasceu no mundo das tecnologias, ela não nasceu no mundo da internet, ela não nasceu no mundo da comunicação, ela nasceu, que poderíamos chamar, no mundo analógico,
né? Um mundo que a gente tinha aquele telefonezinho ainda lá, né, do fixo que a gente ligava, conversava, ou que aquele celular inicial que só se falava no celular pontualmente. E ela não tem muito entendimento, vamos dizer assim, desse novo tempo, desse novo momento. E, em virtude disso, aparecem, né, algumas situações, algumas interrogações que a gente pode ver aqui nessa imagem. Que interrogações seriam essas? Bom, vou ter uma aposentadoria, preciso pensar algo para fazer após ela. Mas algo que seja divertido, algo que seja bacana, algo que seja legal e algo que possa me gerar um extra para que com esse extra eu possa realizar o meu sonho. O que fazer? Tenho muita experiência em matemática, conheço bem os números, vou colocar os números ao meu favor. E para colocar os números ao meu favor, eu preciso trabalhar as referências básicas da matemática para que eu possa utilizar isso de maneira positiva. Até que a gente tem uma ferramenta que Dona Maria vai conhecer, e conhecendo vai entender, e entendendo vai executar, e executando vai fazer diferença para ela, que é a avaliação da análise SWOT. Eles vão se perguntar, o que é o SWOT? Como é que faz essa análise? O que é isso, afinal de contas, e o que tem a ver com essa história da Dona Maria? Bom, a análise SWOT, ela é uma análise, é uma ferramenta utilizada na administração, somente na administração clássica e posteriormente na administração moderna, em que ela vai trabalhar alguns elementos importantes, do qual eu vou citar para vocês. Ela vai trabalhar 4 pontos: as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Aqui eu já fiz a transcrição em português, porque a análise SWOT é um nome, vamos dizer assim, né, estrangeiro. E a gente transforma isso para análise SWOT. Então, se a gente colocar no lugar do S do dado do OFD, o F, o O, e depois o F em linguagem novo, a gente vai ter forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Mas existe uma questão muito interessante que a gente vai captar, vamos dizer assim, nesse contexto da Dona Maria, que vai se dar em relação às forças e às fraquezas. Que a gente vai, de alguma maneira, compartilhar junto agora e fazer essa primeira percepção que a gente pode fazer uma análise SWOT tradicional básica ou pode fazer uma análise SWOT de maneira empreendedora e criativa. Esse é o upgrade, essa é a diferença das duas análises que a gente vai trazer agora. Muito bem. Na análise SWOT nós temos fatores internos e fatores externos. Nos fatores internos, são os que mais nos interessam nesse momento para conversarmos e para compartilharmos a experiência da Dona Maria. O que são os fatores internos? As fraquezas e as forças. Em cada um de nós existe uma Dona Maria. E essa personagem Dona Maria que existe dentro de nós, ela tem fraquezas e ela tem forças. Quais seriam as nossas fraquezas? Conecta aí com você, um rascunhozinho, de repente eu vou nota no celular, e pensa duas possibilidades de fraqueza que podem existir dentro de você e que não te permitem fazer a superação. É aquilo que de alguma maneira te congela, que de alguma maneira te limita, que de alguma maneira não te dá início para fazer a superação. Esse é um aspecto, esse é uma característica do fator interno. Por outro lado, a gente tem as forças. E essas forças são as fortalezas necessárias que vão permitir que essas fraquezas sejam limitadas a seu tempo e a seu momento e possam ser utilizadas apenas como algo que vai fortalecer a própria força. Não é que as fraquezas tenham que ser eliminadas, não é que as fraquezas tenham que ser, de alguma maneira, apagadas. As fraquezas precisam existir para que, por meio das fraquezas, você possa perceber a quantidade de força e de energia que você tem para fazer a sua superação. Porque se não existisse a fraqueza, você não saberia a força que você tem nesse equilíbrio interno. Então, na análise SWOT,
quando a gente olha para os fatores internos, a gente percebe que quando você consegue estabilizar, você consegue mediar fraquezas com forças, você consegue entrar no processo da mentalidade empreendedora criativa, ou seja, você consegue empreender-se e ser criativo ao mesmo tempo, porque você conseguiu fazer, de alguma maneira, que a gente pode chamar assim, uma mediação entre o que é fraco, ou a sua fraqueza, e as suas forças. Por outro lado, a gente tem as ameaças e as oportunidades, que são questões externas. O que são as ameaças? São situações externas que estão para além do nosso desejo, que acontecem, surgem e que podem ou não nos paralisar. E o processo é o mesmo. Se as fraquezas ajudam a nossa força a aparecer, as ameaças também fortalecem a oportunidade. Bem até aqui, tranquilo? Consegue captar legal a ideia? Então, quando você consegue transformar a fraqueza no maior combustível da sua força, e você transforma a ameaça no maior combustível da sua oportunidade, você está trilhando o caminho de se tornar um empreendedor criativo. Essa é a diferença de uma análise SWOT ou FOFA tradicional e uma análise SWOT ou FOFA de um empreendedor criativo. O empreendedor criativo consegue buscar nas fraquezas e nas ameaças o combustível e a relação e a energia suficiente para fazer com que as forças e as oportunidades sejam maiores e sejam, de alguma maneira, o guia para a construção do seu plano de ação, que é algo que a gente vai começar. Ok? Só relembrando, pessoal, quem é Dona Maria? Voltando aqui, para a gente lembrar. É sempre importante a gente destacar isso, tá? Dona Maria, mulher, 65 anos, viúva, professora de matemática, prestes a se aposentar e tem um sonho. Se algumas dessas informações aí bateu com você, aproveite, o painel de hoje vai te ajudar bastante para você descobrir esse processo, como você entender a criatividade e entender o processo do empreendedor criativo. Voltando aqui, pessoal, a gente tem, como eu estava dizendo a vocês, o processo de estabilidade entre fraquezas e forças e entre ameaças e oportunidades. Com isso, é possível construir o que nós chamamos, então, da face da identidade do empreendedor criativo. Aquele que consegue olhar para si, se reconstruir, estabelecer um diálogo consigo mesmo e, de alguma maneira, conduzir e produzir um plano de ação e, a partir desse plano de ação, fazer o seu processo. Só que antes desse plano de ação, ele precisa fazer esse diagnóstico. Ele sabendo quem ele é, ele vai saber como fazer e vai saber o que fazer. E agora, Dona Maria, o que é que será que Dona Maria vai conduzir nesse processo de descobrir a criatividade? É contigo, Renata. Bom dia, vocês que acompanham aqui no auditório da Escola Legislativa do Rio. Gratidão, Júlio. Bem-vindo vocês que estão em casa, que estão aqui no Facebook. E agora, Dona Maria. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Você em casa está me ouvindo bem no Facebook? Bota aí um ok no Facebook que está me ouvindo bem, tá bom? Para a gente saber ter um retorno de vocês. E agora, Dona Maria? Dona Maria é a nossa personagem ilustrativa, né? Para a gente mostrar o que é esse empreendedor criativo. E uma coisa muito importante desse conceito é você entender que ser um empreendedor criativo não é só uma questão de quero abrir um negócio, quero ser um empreendedor na vida para ganhar dinheiro. Não! A gente pode usar esse conceito dentro do nosso dia a dia para resolver coisas, problemas, coisas que a gente olha como problema dentro do nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos relacionamentos e também no nosso ambiente de trabalho, enfim, em todos os pilares da nossa vida. O que a gente quer mostrar com esse painel é: olhe para uma situação que hoje parece ter um problema e às vezes um problemão,
e procure olhar para ele de uma forma criativa e empreendedora como uma oportunidade. É isso que a gente quer fazer aqui. E existe uma metodologia que usa vários métodos que pode conduzir você a ter essa mente empreendedora. Em muitos dos casos, ao longo da vida, a gente tem a nossa criatividade podada, não é? Quem nunca brincou de Lego aqui quando criança? Eu sou das antigas, já passei dos 40. Então, brincar de Lego na minha época não era montar o desenho que tem na caixa, era montar o que eu quisesse, né? Agora, Lego, a gente monta o Lego dos nossos filhos e faz o quê? Monta o desenho que está na caixa, né? Aí, o que o pai faz? Meu filho está montando tudo errado. Tem que montar igual que está na caixa. Já matou a criatividade da criança, gente. Né? Não é assim que acontece? Então, a gente, ao longo da vida, a gente vai deixando a nossa criatividade não sendo estimulada. Ela vai ficando apagadinha. O que a gente quer mostrar aqui é que a gente pode resgatar essa criatividade para solucionar problemas simples no nosso dia a dia. E, às vezes, até porque não levar para um ambiente empreendedor, sim. Pode ser levado para lá. Tá? Então, Dona Ana Maria tem algumas questões. Ela está num ambiente de mudança, onde ela sai da sala de aula e ela passa a ter que aprender a lidar com a tecnologia. Ela dá aula para o ensino fundamental 1, aquelas crianças ali com 7, 8, 9 anos de idade. Pela internet é um desafio. Ela só sabia usar o WhatsApp, gente. O WhatsApp ela sabia, você tem que mandar mensagem. Mas fora isso, e alguma coisa no Facebook. Ela não tinha essa ligação, essa vontade de estar conectada à tecnologia. E agora ela se viu com essa necessidade para desempenhar um papel que ela já fazia há 30 anos, 25 anos, dentro da sala de aula, de forma tradicional. Ela tem um outro desafio. Acabou de ficar viúva. Então, aquela mulher que tinha a companhia do marido, inclusive para ajudar ela financeiramente, como um companheiro, como uma pessoa ali ao lado para tomar decisões, agora ela se vê sozinha. Olha quanta coisa acontecendo na vida dessa mulher. Coitada da Dona Maria. Olha a cara dela, gente, cheia de interrogação na cabeça. Né? Meu Deus do céu. Mas ela começa a perceber, a partir do momento que ela faz análise lógica, que os problemas, os chamados problemas, podem ser enxergados como seus aliados. Porque todos nós somos luz e sombra, né? Somos o lado bom e o lado ruim, que a gente fala assim, né? O Star Wars, né? O lado bom e o lado ruim da força, né? Nós somos o bom e o mal, tudo numa pessoa só, e é isso. Só que quando a gente olha o nosso lado negro da força, né? O que a gente tem como desafio, a gente, quando reconhece as nossas fraquezas, a gente passa a olhar aquele lugar como uma possibilidade de desenvolvimento e não como uma ameaça. A gente passa a olhar para essas nossas fraquezas como pontos a serem desenvolvidos. Então, ele deixa de ser só um problema e passa a ser uma oportunidade. E é isso que a gente quer mostrar aqui nesse painel. Tá bom? Então, Dona Maria tem várias questões. Continuo trabalhando ou só me aposento para não me aborrecer? Né? Se eu continuo trabalhando para ganhar um extra, ter ali uma vida um pouco mais confortável. Ou eu realizo meus sonhos, não realizo meus sonhos, quais sonhos eu realizo, e como eu me adapto a essa nova vida. E ela começa a pensar em várias coisas. Pode passar, por favor. Cadê uma coisinha? Obrigada. E aí ela começa a pensar. Quais são as minhas fortalezas? Quais são as minhas fraquezas? Um monte de ficha caindo. Eu fico na escola, eu saio da escola, eu me aposento ou não me aposento. Ok. Gratidão. Está ouvindo melhor? Ok, agora? Tem um delay que você fala aqui que te acompanha. Continua. Pode continuar? Dona Maria está pensando ali. O que eu faço agora na minha vida, né? Continuo a trabalhar com aposentada, paro para não me aborrecer, porque o cenário é totalmente diferente. Eu realizo meus sonhos, eu não realizo meus sonhos, quais sonhos eu realizo, como eu vou me adaptar a essa nova demanda.
E ela começa a pensar em todos os pilares da vida dela. Nós temos vários pilares na vida dela. Aqui eu vou dividir em 8, né? São 4 quadrantes ali de quebra-cabeça. Em cada quadradinho daquele, a gente teria 2 pilares na nossa vida. Então, para a gente parar e pensar. E pensa com carinho, sem julgamento. Porque não é um lugar para a gente julgar e nem para a gente dizer, eu sou muito bom, eu sou muito ruim, para ficar frustrado. Não. É só para a gente entender o que precisa ser melhorado. O que precisa ser olhado com carinho a partir de agora. E Dona Maria começa a olhar para o quadrante vermelho e ela começa a pensar nos relacionamentos. Como é que está a vida dela nos relacionamentos? Ela acabou de ficar viúva, como ela está lidando com isso? E a vida social dela? Os amigos? Como é que está a vida social dela? Será que está saudável? Ela está esquecidinha? Ela tem amigos de verdade? E aí a gente passa para o outro quadrante, o azul. Como é que está a vida financeira da Dona Maria hoje? Dona Maria hoje ela tem o conforto financeiro da aposentadoria, está prestes a se aposentar, mas ela é isso que ela quer mesmo? Ela quer parar de trabalhar? Ela fica feliz com isso ou ela precisa ficar nativa para se sentir satisfeita e feliz na vida dela? Como é que está a vida profissional dela? Então a gente tem que parar e pensar assim, de 0 a 10, que nota eu dou para a minha vida familiar? Que nota que eu dou para o meu pilar amoroso, de 0 a 10? Como é que está? Como é que está a minha vida financeira hoje? Você vive a vida que quer? Como é que está a sua vida profissional? Porque às vezes a gente trabalha muito e ganha pouco, né? Às vezes a gente está até bem profissionalmente, mas financeiramente a gente não está como gostaria. Ou ao contrário, às vezes a gente tem um bom salário, mas não faz o que gosta. Não é assim? Teve gente que se identificou. Já viram um sorrisinho. Não é? Então, e como é que a gente está na nossa vida espiritual? Não estou falando aqui de religião. Espiritual no sentido de como você se conecta ao mundo. Como você se percebe como ser humano. Tá bom? Seu papel no planeta, na sua vida, na sua família. Isso é o pilar espiritual. Tá bom? E como está a sua vida intelectual? Você parou de aprender? Se acomodou? Ou continua aprendendo todos os dias? E aquilo que você sabe, você ensina ou você guarda para você? Será que você está sendo um pouquinho egoísta? Não passar os seus conhecimentos, mesmo que seja de forma gratuita, numa conversa com um amigo, né? Às vezes a gente está sentado de forma descontraída e a gente ensina muito, até nesses momentos, né? Informais. A gente pode ser um berço aí de conhecimento, tá bom? E cada um é uma coisa diferente. E tudo bem, tá bom? E como é que está o seu pilar? Né? A gente falando em pilares, como é que está o seu pilar de saúde? Como é que você tem cuidado da sua saúde hoje? De 0 a 10, que nota você dá para isso? E a Dona Maria começou a pensar em tudo isso, fez algumas conexões com a meta SWOT dela, com as fraquezas, com as forças, olhou os pilares com carinho e muitas fichas foram caindo a partir daí. Muitas fichas. E ela percebeu uma coisa muito curiosa. Está vendo que em cima da cabeça da Dona Maria tem uma nuvenzinha? Está tudo anuviado ainda ali, né? Tem tudo assim, ela não está entendendo muito bem, é muita informação de uma vez só. Mas ela começou a perceber o seguinte: por que tem gente que tem sucesso, tem gente que resolve as coisas? Já viu aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, que pode estar tudo muito ruim, gente, e ela está rindo, achando que a vida está boa? Não tem? Você conhece alguém assim? Conhece? Eu conheço. Dona Maria é uma dessas pessoas, né? E tem outras pessoas que a gente olha e fala assim: nossa, mas ela tem tudo de bom e só reclama. Também conhece alguém assim? Eu também conheço. E é claro que a gente vai conhecer várias pessoas assim. E você conhece aquela pessoa que às vezes não sabe muito, mas com pouco que sabe tem muito sucesso? E tem gente que sabe pra caramba, tem diplomas e mais diplomas, formações e mais formações e não conseguem se desenvolver profissionalmente e financeiramente? Por que isso acontece? Por que será? E aí ela começou a entender que a falta de clareza. Ela precisa ter clareza das forças, das virtudes, dos pontos a serem desenvolvidos. Ela precisa ter clareza de cada pilar da vida dela para poder olhar e escolher qual que eu vou resolver agora. Porque se ela resolve fazer tudo ao mesmo tempo, ela não vai conseguir dar nem 20% de atenção a cada pilar.
E aí, esse crescimento é muito mais lento. Mas se eu aplico uma metodologia 20-80 nos meus pilares, o que é uma metodologia 20-80? É a metodologia de Pareto, né? E a gente coloca na nossa atenção em 20% de coisas que vão resolver 80% dos nossos problemas. Então, às vezes, se eu resolvo a minha vida familiar, eu melhoro de forma paralela à minha vida profissional, porque eu chego no meu trabalho mais calmo, mais tranquilo, né? Eu consigo estudar melhor, eu consigo administrar melhor minha vida financeira. Então, às vezes, a gente conserta um pilar da nossa vida e ele vai, de forma automática, equilibrando os outros. Agora, se eu der atenção a todos, eu acabo não dando atenção a nenhum. Então, a gente tem que ter uma maneira estratégica de olhar para esses pilares, mas, para isso, a gente tem que se conhecer. E aí, o que ela começou a fazer, a Dona Maria? Dona Maria não é boba nem nada, né? Cadê o negocinho aqui? Passei. Dona Maria não é boba nem nada, juntou tudo isso com os seus valores e o seu propósito. Porém, eu vou trazer aqui a analogia do quebra-cabeça para vocês entenderem por que tinha aquele desenhozinho do quebra-cabeça ali, né? Imagina que a vida de vocês, quando a gente fala de visualização positiva de futuro, e é sobre isso que esse módulo fala, você hoje tem clareza de como você quer estar daqui a 1 ano? Exatamente. Se eu perguntar assim, como você quer estar daqui a 1 ano? Aonde, com quem, com que roupa, com que forma física, com quanto de dinheiro no bolso? Você tem clareza disso? Ou você anda sem saber para onde vai? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu não sei o que você quer para a sua vida. Eu só sei que se você não tiver clareza do seu quebra-cabeça, fica muito difícil de montar. Quem aqui já montou um quebra-cabeça em algum momento da vida? Se eu não sei a foto da capa, é quase impossível montar ele num dia só, certo? Imagina que a sua vida é um quebra-cabeça de 10.000 peças. E você não sabe a imagem que será formada no final. Quem vai conseguir montar mais rápido ou fazendo menos esforço? Quem sabe a imagem da capa ou quem não sabe a imagem da capa? Quem sabe. Não é isso? E aí vem uma outra questão. Alguém aqui já ouviu aquele ditado? Nossa, o vencedor é quem nunca desiste. Eu já ouvi isso muitas vezes. E já vi muita gente que nunca desistiu e nunca chegou em lugar nenhum. Já vi várias. Por quê? Porque ela não tinha clareza da imagem do quebra-cabeça da vida dela. Ela não sabia para onde ela estava indo. Ela não sabia o que ela estava fazendo. E aí ela gastava muito esforço, muita energia, chegava em casa cansado, física e emocionalmente. Porém, uma pergunta? Deixa eu só fechar o raciocínio. Porém, ela botava a peça, tirava a peça, botava a peça, tirava a peça, botava a peça, tirava a peça o dia inteiro, chegava em casa com dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, cansado, e não resolvia nada. Agora, se eu sei a imagem e tenho uma estratégia para montar o meu quebra-cabeça, aí eu tenho menos esforço. Eu começo a juntar as peças azuis aqui nesse cantinho porque tem um lago. O meu céu é amarelo para vermelhão, num fim de tarde. Aqui no cantinho tem uma cidadezinha, uma paisagem com algumas luzes acesas, que é num final de tardezinha. Então, eu vou pegando as minhas peças e vou separando. As peças marrom, né, de cor marrom e cinza vêm para cá, amarelo e vermelho eu boto em cima, a azul esverdeada do lago eu boto embaixo e vou montando uma estratégia para o meu quebra-cabeça ser formado. Faz sentido? Né? Se eu não sei, fica bem difícil. Perguntas? Uma pergunta online e uma pergunta presencial. Sim. A pergunta online. Qual é a melhor área para empreender? A melhor área para empreender, aquela que você gosta de fazer, que você é apaixonado. Comece pelo mais fácil e faça o que você ama. É o mais fácil que você tem para fazer. Quem fez a pergunta? Não, a pergunta online é da Ali Rodrigues e a pergunta presencial é da
A gente precisa empreender aonde a gente se sente confortável. Principalmente se a gente não está acostumado com esse tipo de raciocínio na vida da gente. Não entrou no automático do nosso raciocínio. Encontrar soluções aonde parece não ter solução. Então, comece pelo mais fácil. Se a gente começa pelo difícil, provavelmente fica cansativo e a gente desiste. Não é isso? O que é mais fácil? Você caminhar 10 minutos para quem está no sedentarismo ou querer correr uma maratona de 10 quilômetros? Caminhar 10 minutos para começar, senão há um esgotamento físico e mental. Certo? E aqui é a mesma coisa. Comece pelo fácil, de preferência um fácil que você gosta de fazer. E aí você vai desenvolvendo essa mente empreendedora na sua vida. Propósito. Propósito é uma questão muito interessante, eu vou falar dele aqui agora, né? Valores e propósito. Propósito de vida é algo que tira você da cama nos dias difíceis. O que tirou você da sua cama hoje, numa segunda-feira chuvosa, num friozinho atípico do Rio de Janeiro, que carioca não gosta de dia nublado, muito menos de dia chuvoso, né? Principalmente para sair de casa segunda-feira de manhã. E o que tirou você da cama para vir aqui hoje? Com certeza não foi olhar para mim. Foi algo muito, muito maior do que isso, né? O que me tirou da cama para vir aqui hoje não foi só dar uma palestra, foi algo muito maior do que isso. Porque eu acredito que a gente está... Eu acredito, e o projeto Empreendedores Criativos acredita, que essa mente empreendedora é uma necessidade hoje. Para qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar. E se a gente puder mostrar que isso é possível, que aonde há demandas novas, há soluções novas, eu não teria vindo aqui hoje. Isso é meu propósito. Entende? Então, propósito é isso. Agora, como eu vou achar o meu propósito? E a gente acha, né? É muito comum, eu vejo muito isso, né? Nos acompanhamentos de mentoria e de coach. Ai, Renata, mas o meu propósito, eu não quero salvar as baleias do mundo inteiro. Eu não quero salvar um animal em extinção, todas as crianças da fome. Eu não tenho esse propósito. Meu propósito não é grandioso. Tudo bem. O propósito tem 3 esferas. Eu, algo que tem a ver comigo, o nós, você e as pessoas que estão ao seu redor, seus colegas de trabalho, sua família, as pessoas que convivem com você ali no seu redor, e o todos nós. Existe propósito maior ou menor? Não. É o seu propósito. Assim como não existe sonho grande ou sonho pequeno. O sonho da Dona Maria é conhecer Morro de São Paulo, na Bahia. Ela mora em Brasília, ela foi casada por muitos anos, por 3 décadas, e o marido dela gostava de pescar no Pantanal. Todo ano, nas férias, ela ia pescar com o marido no Pantanal. E não era ruim, não, ela gostava, tá? Mas ela era louca para conhecer a praia. E ela botou na cabeça que esse ano, no máximo ano que vem, ela vai para a praia. Ela vai conhecer. E não é qualquer praia. Ela quer conhecer Morro de São Paulo, na Bahia. Quem não foi, é um lugar lindo, né? Fez bem, escolheu muito bem escolhido. Falei que ela pode me levar na mala, se ela quiser. Então, Dona Maria, ela tem um quebra-cabeça. Percebe que ela tem a imagem do quebra-cabeça montado? Ela quer conhecer Morro de São Paulo, na Bahia. Ela não quer conhecer uma praia na Austrália, ela não quer conhecer uma praia na América Central. Ela sabe o que ela quer. Então, fica fácil planejar. Se fosse qualquer praia, ficaria mais difícil. Criatividade precisa de limite. Sabia disso? Se eu falar para você assim, pensa numa coisa muito estranha, e te deixei livre para criar. O seu cérebro vai demorar mais tempo e vai gastar muita energia para criar algo muito estranho. Mas se eu falar para você assim, pensa num cachorro muito estranho, eu te dei limite na criatividade. Mas é mais fácil pensar num cachorro estranho do que em qualquer coisa muito estranha, não é? Então, criatividade e limite não são antagônicos. Percebe? Gente, dá para a gente falar aqui um mês inteiro, 5 horas por dia, sobre criatividade e sobre metodologia, planejamento tático, estratégico, enfim. Os valores da Dona Maria. Dona Maria, ela é animadíssima. Pensa numa pessoa que, aonde chega, chega sorrindo. Nunca tem problema na vida dela. Até tem, mas ela não se abate com isso.
Dona Maria adora ensinar. Ela nasceu professora, gente. Pensa naquela que está no sangue, sabe? Ela é professora e ela adora a criança. Outro valor da Dona Maria, ela é muito honesta. Tudo dela ela faz com muita honestidade. E ela gosta de um pouquinho de desafio, né? Se não gostasse, talvez a matemática não fosse, ensinar matemática não fosse algo que deixasse ela com tanto prazer de fazer. É um desafio e ela gosta desse desafio. Então, esses são os valores da Dona Maria. E qual é o propósito de vida dela? Ela tem um sonho, e esse sonho é ir conhecer Morro de São Paulo. Ela tem um sonho. E ela tem um propósito que é muito importante para ela, que é fazer com que as crianças aprendam de forma divertida, que a educação não precisa ser obrigação. A educação tem que ser feita com prazer. A criança precisa aprender gostando de estar na escola, gostando de ler, gostando de estudar, gostando de ser o provedor do conhecimento. Então, ela não quer que isso seja feito por obrigação. Isso é um propósito. Por isso que ela vai todo dia dar aula, durante 30 anos. Né? E aí, o que acontece com a Dona Maria? Ih, reiniciou. Pronto. Ok. E aí, o propósito da Dona Maria é esse. E ela tem outro propósito. Isso é um propósito de todos nós, mas ela tem um propósito do eu. Se sentir capaz de prover-se sozinha, agora que ela está viúva. Percebe como o propósito pode ser mais de um? A pergunta que fizeram do propósito? Qual é a pergunta? O que eu gosto? Eu não sei o que você gosta. Qual é o nome dela? Elisângela. Eu não sei o que você gosta. Eu vou dizer o que eu gosto. Tá ok? Espero que faça sentido para vocês. Eu gosto de falar, gente. Perceberam, né? Pouco, né? Não é à toa que eu sou professora desde sempre. Né? Adoro falar, adoro dar palestra, adoro ver um monte de gente. E adoro escutar pessoas. E eu descobri isso de uma forma muito interessante, né? E meu filho falava assim, mãe, é impossível ir no mercado com você. É impossível, porque aonde você vai, as pessoas param para conversar e fala, e você fica escutando com uma atenção plena naquela pessoa. Como você tem paciência? Eu falei, eu faço isso? Eu escuto com atenção plena? Aí ele, caraca, mãe, as pessoas falam e não importa quem pare para falar com você, você fica escutando e presta atenção em tudo. E se daqui a um mês perguntar para você assim, o que aquela pessoa falou, você sabe, você lembra. Eu fico impressionado com isso. Eu falei, caramba, é mesmo, né? E me empoderei disso. Falei, cara, vou usar isso a meu favor, né? E aí, ao passar do tempo, acabei vindo para a área de mentoria e para a área de coach. E eu sou uma capricorniana data, tem gente que não acredita em signo, né? Mas uma alta executora capricorniana. Então, essa parte de estratégia, de ter pé no chão, de ter passo a passo, um pouquinho de previsibilidade, embora a gente esteja falando de criatividade, isso também é uma coisa que está no meu sangue. Eu juntei as duas coisas e hoje trabalho, eu sou jornalista formada, mas trabalho como coach e mentora nessa área do bem-estar, fazendo estratégias para que você tenha uma vida com mais bem-estar. E aí, o que é bem-estar para você, é para você. Ok? Deu para... Ok? Então, Dona Maria foi lá e olhou propósito, valores, tudo mais, e começou a fazer um planejamento execuível para ela, que fazia sentido para ela, dentro de uma filosofia dela, porque não adianta ser dentro da minha filosofia, tem que ser o que faça sentido para você. E aí ela coloca em ação. Não adianta eu ter tudo no papel, passo a passo, explicadinho, se eu não vou para a ação. Então, a gente tem que planejar, a gente planeja dentro de uma filosofia que faça muito sentido para você e coloque em ação o passo a passo. E no meio do caminho tem ajustes. Toda ação no meio do caminho tem ajustes. E tudo isso dentro de um ambiente adequado. Por que num ambiente adequado? Porque se eu estou no lugar errado, tem probabilidade de ser mais difícil. Se eu quero montar o meu quebra-cabeça numa superfície que não é plana, vai ser muito mais difícil do que se eu colocar numa sala aberta onde ninguém vai pisar em cima e chutar minhas peças. Faz sentido? Ok?
Se eu quero beber menos, por exemplo, é muito mais fácil eu fazer isso longe do bar e dos amigos que gostam de beber cerveja do que do lado deles, certo? Eu não vou deixar de ter os meus amigos. Mas se eu estou numa fase onde eu estou aprendendo um novo hábito, eu vou evitar sair com esses amigos que gostam de ser cervejeiros. No momento, até que eu tenha autonomia para dizer, hoje eu não quero. Mesmo estando com vocês, eu vou beber outra coisa. Mas, num primeiro momento, eu preciso estar num ambiente adequado para ter novos hábitos na minha vida. Ok? Fez sentido? E aí, Dona Maria pensou e chegou a uma conclusão. Vou botar minha meta SMART no papel. Então, ela quer conhecer. O S é dia específico. Ela quer conhecer Morro de São Paulo. É mensurável? Ser mensurável é muito importante. A gente tem que visualizar o resultado, saber quando eu alcançar isso, eu cheguei no lugar que eu queria. Eu montei a minha peça do quebra-cabeça que eu queria, ok? Então, é mensurável? Sim. Um pacote recentemente pesquisado aí na internet, R$3.000, uma semana em Morro de São Paulo, um hotel 3, 4 estrelas, na beira da praia, do jeito que ela queria, mais R$3.000 no bolso para gastar. R$6.000, ela faz isso em 7 dias. Então, o que ela precisa? De R$6.000 e 7 dias na agenda. Perfeito? É alcançável? Caramba, R$6.000 para uma professora que está se aposentando, economizar R$6.000 é dinheiro, hein, gente? Para ela era. Não sei para você, para ela era dinheiro. Ela falou, então, a estratégia não é economizar, é fazer dinheiro. Eu vou produzir R$6.000 a mais, eu vou ter uma renda extra. E ela decidiu, bom, R$200 por aluno particular de matemática. Se eu tiver 5 alunos por mês, ao longo de 6 meses eu tenho R$1.000. Isso é uma coisa alcançável? Ter 5 alunos de aula particular? É algo impossível? Não. E ela botou R$1.000 no bolso do mês. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Juntar durante 6 meses para ter os 6.000 e viajar. Então, ela percebeu que é específico, é mensurável e é alcançável. O que ela vai fazer? É relevante para ela? Esse relevante está associado ao propósito dela também. Porque é isso que vai fazer ela, no dia que estiver muito cansada e estiver muito difícil, não desistir do sonho dela e do planejamento dela. Tá bom? Então, ela vai fazer a primeira viagem dela sozinha, é a primeira vez que ela escolhe para onde ela quer ir, é a primeira vez que ela junta dinheiro sozinha. Então, são vários desafios, e essa viagem não é só conhecer a Bahia, tem várias representatividades por trás disso, que faz ela também ser motivada a isso. Tá bom? E o tempo, ela achou que 6 meses era suficiente. Gente, se fosse o caso, ela faria em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, e tudo bem. Às vezes, a gente precisa de longo prazo para resolver alguma coisa. Ok? E tudo bem. Desde que você tenha o seu propósito e essa relevância todos os dias aqui, ó, porque tem dia que é difícil. Tem dia que é complicado sair da cama, né? Que bate uma tristeza. E aí, Dona Maria botou tudo isso lá, ó, no prato de salada dela. E o que ela fez? Ela chegou à conclusão que ela podia dar aula de matemática pela internet. E ela usava como cenário a cozinha da casa dela. Ela adora a cozinhagem. Pensa num bolinho de fubá gostoso. Ai, é o bolinho da Dona Maria. E aí, ela usa o cenário da casa dela para ensinar matemática para as crianças. Ela ensina, vamos fazer metade dessa receita, 1/3 dessa receita, vamos fazer uma lista de compras, trabalhar soma, divisão, subtração, né? Trabalhar unidades de medida, enfim. Ela usa a criatividade para ensinar aquela matemática clássica da sala de aula desse jeitinho, alinhado com os valores dela. Alegria, comprometimento, honestidade. Né? E, ao mesmo tempo, ali, ó sorriso. Tem que ser leve para ela e leve para o outro. Então, Dona Maria consegue juntar tudo, as fraquezas. Ela sabe que é dificuldade. Ela começou só com o celular, gente. Um celular, um tripézinho, desses que quase todo mundo tem aí. Se não tem, bota em pezinho lá no livro, na frente, e bora ver. E começou a dar aula pela internet. Né? E aí, gente, o que acontece aqui? Dona Maria tem que passar por uma próxima etapa, porque agora ela já tem um planejamento, mas ela tem que ir para a ação. No papel é muito bonito, né? Bora para a ação? Para ir para a ação, ela precisa encontrar os 5 alunos.
E como que ela vai encontrar esses 5 alunos? E aí, nesse momento, gente, e agora, dona Maria? Bora encontrar esses 5 alunos. O que vai acontecer com isso? E quem vai explicar essa parte aí, né, da captação dos alunos, é o Marcelo Marques, que vai falar um pouco sobre como a gente se mostrar nas redes sociais. E, gente, já entrando um pouquinho ali no assunto dele, se mostrar na rede social não é só para quem vende um produto ou um serviço na internet. Quantas empresas hoje olham o seu Facebook e o seu Instagram antes de contratar? Então, cuidado com o que vocês andam postando, tá bom? Então, ter essa consciência de como se mostrar na rede social, mesmo que seja para botar foto, você curtindo a festa, o final de semana, os amigos, a família, tem que ser com uma certa consciência. Porque tem muita coisa ali que a gente mostra que, às vezes, não nos vende de forma positiva, não nos mostra como nós gostaríamos que fosse. Tá bom? Então, tenham cuidado. Marcelo, com você agora. Pergunta? Como ensinar e incentivar as crianças a serem criativas? A criança já é criativa por si só. A gente já nasce criativa. O que acontece é que a gente vai sendo podado ao longo do tempo. Com o pode e o não pode. E lembra que eu falei para vocês que o limite também é um impulsionador, facilitador da criatividade? Então, tem muita gente que se engana e acha assim, não, para criar uma criança criativa pode tudo, ela faz o que ela quiser. Não. Limite é importante para exercitar a criatividade da sua criança. O que a gente não pode é achar que só tem uma solução para as coisas e que aquela solução é a que eu conheço. Eu vou dar um exemplo muito prático do dia a dia. Eu tenho um filho de 10 anos de idade no desafio de aula híbrida. E, por muito tempo, ele ficou na aula virtual somente. Para uma criança de 10 anos, passar 4 horas e meia sentada no computador, prestando atenção, do outro lado, a professora falando, é muito difícil. Para a gente né, gente? É cansativo ficar 4 horas na frente do computador, eu confesso. Para ele, mais ainda, ele não estava habituado com isso. Qual foi a maneira criativa que ele estabeleceu para ele de assistir a aula e fazer com que seja mais prazeroso para ele? Ele bota todos os bonecos dele na prateleira, sentados do lado do computador. Tem Batman, Homem-Aranha, ursinho de pelúcia, carrinho, tudo que é boneco você imagina. Aí a professora manda um exercício. Faz a página 32. E ele é rápido. Por isso que para ele fica muito chato. Ele faz em 2 minutos, aí tem que esperar os coleguinhas terminarem para a professora corrigir. Certo? Enquanto a professora está esperando os colegas e ele já acabou, ele muta o microfone e ele começa a dar aula para os bonecos. Homem-Aranha, aqui é isso, aqui é assim, aqui é assim. Você entendeu, né? Aqui é assim, é muito engraçado. Mas é uma maneira dele que ele encontrou para deixar aquela aula menos chata. Entende? Ele encontrou um jeitinho dele. No início, eu confesso, que eu ficava assim, caramba, não é hora de brincar, meu filho. Tira esses bonecos daí. Aí eu comecei a perceber, deixa um pouco, sabe? Caramba, é uma maneira que deixa ele. E hoje, isso para ele, o que eu achava que era um problema, para ele é uma solução. Na filosofia dele, percebe? Que tem que ser uma filosofia que faz sentido para você? Na filosofia dele, faz sentido para ele. Fortalece, não enfraquece. Respondeu? Uma segunda pergunta da Elisângela Rodrigues é qual o caminho que ela deve seguir para transformar o que ela gosta em... Fazendo uma análise SWOT, conhecendo as virtudes, as fraquezas, né, os pontos fortes, os pontos fracos, olhando para os pilares com carinho, fazendo tudo isso que a gente está falando aqui hoje. É preciso sentar e fazer uma autoanálise. É um trabalho de autoconhecimento, gente. E é muito enriquecedor, tá? Não só para quem quer transformar num negócio, ela perguntou para um negócio, mas para quem quer viver com mais leveza. Tá bom? Ok? Exatamente. Assista esse painel outras vezes, né? Procure alguém para te ajudar a aplicar essas ferramentas de forma responsável, porque às vezes, a gente fica frustrado, porque a gente não consegue ter esse olhar sozinho, né? Então, a gente precisa, às vezes, de ter alguém profissional para te acompanhar nesse processo, sim. Tá?
já vou finalizar a minha parte aqui dessa apresentação e chamar novamente o Marcelo. E antes do Marcelo falar, o Júlio vai fazer algumas considerações aqui. Gratidão. Obrigado, Tati. Agradecer aqui a Tatiane Dias, que está conosco aqui no auditório. Só complementando, ela já sabendo o que ela gosta, já está um caminho praticamente já bem direcionado. Ela já tem um guia daquilo que ela vai fazer. Então, quando você já sabe o que você gosta, não precisa fazer um caminho muito grande para chegar onde você precisa. Então, essa é a dica. Saiba o que você gosta, e aí você tem o processo, como a gente comentou aqui, né? Um exemplo prático. Eu tenho uma mentorada que hoje ela ganha dinheiro vendendo curso de como fazer brigadeiro gourmet. Porque ela ama comer brigadeiro. Então, ela ficou muito boa em fazer brigadeiro e hoje ela ganha dinheiro vendendo curso online de como fazer brigadeiro gourmet, de como viver de doce de festa. Então, é isso. Tudo é possível, né? Olá, pessoal. Contigo, Marcelo. Deixa eu ver se o microfone está funcionando. Está funcionando aí? Perfeito. Bom, como a Renata, né, nos passou aqui, né, deu essa ideia, né, de como seria isso, né, e acredito que todos vocês que estão aqui presentes, você que está em casa nessa segunda-feira, possa imaginar, lá do início, do eu, né, que o Júlio bem colocou para a gente aqui, fazendo essa análise toda, né, de SWOT, perdão, e de SMART, a gente chega na parte principal, que é a parte agora de você se mostrar, né, de você levar o seu trabalho, o que você faz em casa, né, nesse mundo que a gente está vivendo de home office, de você levar isso para o público final, para você chegar naquela pessoa que você quer chegar. E, no caso da Dona Maria, ela quer chegar nas crianças, né? Lembrando que toda criança tem pai e tem mãe, a maioria. E, por isso, também ela tem que atingir também o público adulto que vai colocar seu filho, né, aceitar o seu filho, né, a Dona Maria, para ser essa mentora, essa professora, né? Com isso, a gente vai falar agora, aqui no terceiro painel, realizando um sonho, as ferramentas sociais. Tá? A Dona Maria, como a gente veio analisando ela, até você aí de casa aí deve pensar assim, nossa, eu não sou muito legal com rede social, não. Acredito que deve ter gente que quiser falar isso. Ou tipo, olha, eu não aguento ficar na rede social o tempo inteiro, ou eu não consigo acompanhar as redes sociais. No caso da Dona Maria, ela escolheu apenas 3 redes sociais, que estão bem aqui na imagem para vocês, né? O Facebook, o Instagram e a nova rede social, bem moderna, que tem até umas controvérsias, né, se realmente é uma rede social, que é o TikTok. Se você não conhece umas das ferramentas, não tem problema. A gente vai estar falando um pouquinho aqui delas aqui. Eu acredito que quem está aqui com a gente aqui já conhece o Facebook, né, porque está aí online aqui, na escola da ELERJ. O Instagram vem revolucionando, e não é somente imagem. Hoje a gente faz live pelo Instagram, né? Hoje a gente pode criar infinitas possibilidades com o próprio Instagram. E o TikTok, nos últimos um ano e 2 meses, ele vem revolucionando a arte de apresentar, de ser criativo, de você dançar, você utilizar a dança, você utilizar a performance, principalmente relacionado com criança, com animal. O TikTok tem a questão da dublagem, é uma rede social assim, bem divertida e criativa. Então, depende muito do que você em casa, você aqui na ELERJ aqui com a gente, o que você quer chegar, aonde você vai chegar, o que você está aqui, qual o público que você quer chegar. Às vezes você precisa, por exemplo, de trabalhar com vídeo, mas você não quer o vídeo nessas redes sociais, você quer o vídeo no YouTube, por exemplo. Quem sabe a Dona Maria, no futuro, não vai chegar no YouTube, por exemplo, né? Mas, nessa análise que ela fez aqui com a gente, ela só preferiu, né, porque ela não queria utilizar 5, 6, 10 redes sociais, ela só utilizou essas 3, tá bom? O TikTok, por sinal, é bem novo para ela. Mas, em cima aqui delas aqui, eu coloquei uma ferramenta com a mãozinha assim, ó, que vocês estão vendo ali, ó, né, porque está na palma da sua mão, gente, está na palma de todos vocês aí. Só entrar aí, Canva, tá? Canva.com e o Canva Pro. O Canva.com, ele é gratuito, tá? Online, e você vai conseguir fazer
os templates, as imagens, você vai conseguir diagramar, você vai conseguir escrever, você vai conseguir pegar uma imagem arquivada que está no seu computador, no seu pendrive, e jogar para essa plataforma, e essa plataforma vai fazer de um jeito com que fique bonito e apresentável, não vai distorcer, não vai ter um problema com a sua imagem que você quer divulgar, tá bom? E o Canva Pro é para quem quer avançar, quer ser além do profissional, e aí esse é pago, tá? Mas, ó, gente, precinho camarada, vocês vão conseguir, sem nenhum problema, atingir esse desafio. Na outra imagem, né, a gente já colocou já exatamente a utilização que ela faz, que é o mobile, né, que é o celular. Você pode estar utilizando pelo computador e também pelo celular essas redes sociais. E por que a gente escolheu, né, por que a gente trouxe a ferramenta Canva, né, que está bem aí explicado para vocês ali, já mostrado para vocês, pelo fato de facilitar uma criação. O que a gente quer aqui é que uma pessoa como Dona Maria, né, voltando lá no início, né, do personagem, 65 anos, viúva, que não lida muito bem com essas ferramentas sociais, por mais que ela seja alegre, despojada, seja uma pessoa divertida, né, à frente, assim, sabe, de muitos professores, né, ela pinta o cabelo, ela é toda dinâmica, né, parece até minha tia. Você tem que saber como utilizar essas ferramentas sociais para não ser apenas mais uma, né? Como a Renata bem falou aqui antes de finalizar o painel, hoje as empresas olham o seu perfil, isso acontece mesmo, e depende, às vezes, por exemplo, mas eu não estou afim de ser contratado por uma empresa, eu quero ser autônomo, eu quero... Oi? Pronto. É que aumentou o volume. Eu quero ser autônomo, eu quero abrir uma pequena empresa, né, abrir um MEI, né, para começar. Você que está aí com esse projeto aí na gaveta e não sabe como colocar isso para frente, gente, é a rede social. Nesse mundo que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, o que eu tenho visto de gente, de amigos, de colegas que estão arrebentando, crescendo, por causa da rede social. E não pense você que é somente a questão da visualização e a questão de curtida ou a questão de seguidores. Existe, sim, esse termômetro, tá? Existe esse termômetro existe, porém, muitas empresas, as pessoas que trabalham com tecnologia, também tem uma questão, porque vendem, né? Tem gente que vende, né, isso, né? Vende plataformas. Isso não é exatamente um termômetro de você é bom ou do que você não é bom. Como a Renata trouxe aqui, né, foi a menina do brigadeiro, não é isso? Ela nem tem tantos seguidores assim, mas ela vende o brigadeiro dela. Aquela renda, né, o objetivo que ela tem para poder vender esse brigadeiro, ela vai conseguir. A mesma coisa com a Dona Maria. Qual é o objetivo dela? Vocês lembram? Ela quer chegar onde? Lá no Morro de São Paulo, na Bahia, tá, pessoal? Não confunde o lugar, não. Ela só quer ver o mar, ela nunca viu o mar na vida dela. Ela lá de Goiás está querendo ver o mar. Esse é o objetivo dela. O objetivo dela é em 6 meses. Então, ela não precisa ser uma digital influencer, né? Quem não conhece o que é digital influencer é aquela pessoa que vai influenciar uma marca, né? Ela vai estar colocando a cara dela, o corpo dela, o jeito dela. Aí depende de cada tipo de produto ou de comércio. Tá bom? Acho que vocês conseguiram pegar aqui o que é o Canva, entender o que é o Canva Pro e o que é o Canva.com. Então, depois, aí, quando terminar aqui a nossa workshop aqui, vocês vão lá, fazem um cadastro, que é bem legal, é gratuito, e vocês vão gostar, vão começar a aprender, e acredito que vocês vão conseguir fazer um trabalho de rede social muito bom. Outra coisa, estava até esquecendo, não é somente rede social, não é somente essas artes que a gente está utilizando aqui em todo o painel. Por exemplo, você tem uma malharia, eu quero criar uma etiqueta. Tem como criar uma etiqueta. Você aí, comerciante de restaurante, eu quero criar um cardápio. Tem como criar um cardápio. A Tati está aqui, ó, Tatiana Dias, ela é gestora de turismo. Ela, por exemplo, quer fazer as artes dela de turismo, de viagem, por exemplo. Então, ela também tem como criar isso, um catálogo, e colocar esse catálogo, por exemplo, no WhatsApp Business, por exemplo. Aí tem lá o catálogo, aí ela já joga o catálogo para os clientes dela. Tem infinitas possibilidades de você criar arte. E o mais legal, já está tudo prontinho, modulado. Você chega lá no home lá e vai estar lá. Instagram, Facebook,
stories, né? Stories do Instagram, né? Que é uma outra coisa. Quem não conhece, mas quem conhece está entendendo o que eu estou falando. Status do WhatsApp. Você está querendo um vídeo do YouTube, a pessoa que está fazendo canal aí ou quer criar um canal. Então, assim, ele tem uma dinâmica muito fácil e muito prática que não é muito difícil. É só isso aqui, ó, gente. Criatividade. E o que a gente vai aprender aqui agora, nesses minutos aqui, é como fazer isso de uma forma correta, de você não fazer uma coisa feia, de você não fazer uma coisa gritante, você saber utilizar essas ferramentas. Tá bom? Bom, quando a gente estava analisando, né, e preparando para vocês aqui esse workshop, claro que o ideal era que a gente ficasse aqui horas, né? A Renata é bom de papo, eu também sou bom também. O Júlio também. Então, o ideal era ficar aqui horas aqui para a gente realmente dar uma aula para vocês. Mas, infelizmente, é apenas um workshop. E, com isso, eu pesquisei, analisei 5 dicas que eu vou trazer para vocês aqui. Quem tiver com um papelzinho aí, com uma canetinha, pode anotar. Quem quiser tirar um print também, tirar uma foto, pode tirar uma foto também. Anota isso aí, porque assim, é importantíssimo. Não precisa seguir na ordem, tá, gente? Não precisa seguir na ordem que está aqui, não. Eu mesmo já fiz a minha e eu comecei com a número 4. Porque a número 4 é muito importante, a gente vai chegar nela. Mas vamos lá. São 5 dicas, tá, gente? Para você acertar na sua identidade visual. A primeira dica, gente, a própria palavra já diz, é simplificar. Foi mais ou menos o que eu comentei falando aqui para vocês. Gente, Dona Maria. Vamos pensar que é na Dona Maria. Mas você daí de casa, você que está aqui com a gente, pensa no seu. Eu só vou falar da Dona Maria porque é a nossa personagem. Mas você pode pensar aí. Simplificar. Ela tem que pegar a aula dela de matemática e jogar na rede social, fazendo isso na cozinha prática. Né? Ela tem que fazer isso. Então, ela tem que ser simples. Ela tem que estar com a dinâmica dela, a cozinha dela, não precisa ser uma cozinha moderna, né, de Ana Maria Braga, não precisa ser um Mais Você, né? É o da Dona Maria, é o dela, é a cozinha dela. Se a cozinha dela é daquele jeito ali, vai ser do jeito dela. Até porque o simplificar combina muito com o 3, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, vocês têm que simplificar o que você vai estar distribuindo, o que você vai estar colocando nas suas redes sociais. Né? É o famoso arroz e feijão. Se você tentar fazer uma coisa 3D, não sei o quê, então se você quer fazer isso, então você contrata um profissional para fazer isso. Tá? Aí tudo que a gente está falando aqui não vai servir. A gente está pegando aqui pessoas que estão em casa, pessoas que estão em home office, pessoas que não sabem fazer isso, não entendem nada de design, não tem essa criatividade assim. Por isso que o painel é descobrir a criatividade. Tá? O número 2... Gente, isso aí vai de qualquer um aqui. Tenho certeza que todo mundo aqui trabalha. A gente tem aquela concorrência, às vezes, em algum tipo de trabalho, mas você tem que ser diferencial. Você tem que ser diferente. Você não pode ser igual. A gente não quer, ninguém quer robô. Né? Se for robô, então vamos logo para o ano 2100 aí e vamos todo mundo ficar robozinho. Não, a gente tem que ser diferente. Eu sou Marcelo, eu tenho um jeito de falar, eu tenho um jeito de agir. A Renata tem um jeito de falar, tem um jeito de agir. O Júlio tem um jeito de falar, um jeito de agir, de pensar, de criar. E a Dona Maria também. E ela acredito que nesse número 2 aí ela tira de letra, né? Porque ela é muito alegre, despojada. Ela já tinha esse jeito diferenciado já quando ela trabalhava lá na escola, né? Lá no modelo antigo. Então, ela já tinha um pouco diferenciado. Eu acho que ela se beneficiou com isso, entendeu? Por ela já ser diferente. Né? O número 3, quando eu comentei ali, em relação ao número 1, estabelecer uma relação emocional. Aí você fala, o que é isso, estabelecer uma relação emocional, gente? Bom, a gente tem que chegar à pessoa. No caso da Dona Maria, é até um pouco mais fácil. Ela é professora. Ela trabalha com quem? Com material humano. Entendeu? Ela não está trabalhando com animal, ela não está trabalhando com não é um serviço que ela vai prestar e tchau. Né? Porque tem empresa assim. Tenho certeza que você já deve ter pego um serviço que foi bem assim. Né? Foi uma coisa muito fria. Né? Mudou, gente. Mudou. A gente está em 2021. As coisas hoje a gente tem que ser mais... a gente não pode tocar agora, né? Mas a gente tem que tocar. Se não dá para tocar na mão, toca aqui. E é isso que a Dona Maria e você que está aí tem que fazer. Se eu falar muito, eu emociono. Mas vamos lá.
Porque tem que tocar, gente. Você tem que tocar. Você não vai comprar uma coisa. Acho que hoje em dia está muito assim. Você não vai comprar uma coisa só para comprar. Aí é questão de necessidade. Entendeu? Eu preciso de um fone de ouvido. Nesses dias eu comprei um fone de ouvido para nossas lives. Eu preciso de um fone de ouvido. Eu fui lá e comprei um fone de ouvido. Comprei o valor que eu achei, o que precisava, com o microfone, acabou. É a minha necessidade. Né? Mas, Dona Maria, gente, a gente está falando de aula, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de um aprendizado de um garoto, de uma garota de 5, 6, 7, 8 anos, entendeu? A gente está falando de um bem melhor, de um bem maior para essa pessoa, né? Para o seu filho, para a sua filha. Né? Você não vai querer qualquer profissional, qualquer pessoa, ou a pessoa que não chegue, a pessoa que não entrega. Né? Então, você tem que ter essa relação emocional com a rede social, né? Com a forma que você coloca. Né? E por isso que vem a número 4. E por isso que eu comentei lá no início que quando eu comecei a fazer a minha também, eu acabei começando com a número 4, que é a tensão com a cor. Cor. O que é isso? Gente, paletas de cores a gente tem um monte. Né? Você que está aqui, por exemplo, assistindo pela escola da Elerj, você pode ver aí, ó, ela já tem a cor dela. Né, esse azulzinho escuro, que está até aqui no chão aqui, ela já tem a cor dela, um pouco cinza, né, que dá um tom mais de conhecimento, de estudo, né, não precisa ter um tom alegre, diferenciado. No caso da Dona Maria, vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês, que o dela já é totalmente diferente, porque o ensinar dela é diferente do ensinar aqui da escola da Elerj, por exemplo. Tá? Porque aqui a gente busca mais a questão pessoas doutoradas, pessoas de ensino superior, né? É um ensino diferenciado, é um workshop, é uma coisa mais institucional. Tá bom? Isso é muito importante com a questão da cor. Você pode, por exemplo, trabalhar numa área de saúde e você vai acabar pegando as cores talvez mais frias, né? Ou, por exemplo, de beleza, né? Tem muita gente que trabalha com beleza, é muito forte, né? O pessoal que trabalha com relação de beleza. Então, você pode estar utilizando as cores tons pastéis, né? Por exemplo. É uma dica que eu dou para o pessoal que quer trabalhar com isso. Mas tudo isso, gente, vai depender das análises que o Júlio mostrou para vocês aqui e o da Renata, porque você tem que identificar, entendeu? Não dá para chegar na cor, né? Não dá para chegar como é que vai ser a minha logomarca, né? Sem antes você fazer uma autoanálise. Por isso que às vezes você vê umas logomarcas aí, ou você vê umas identidades aí de algumas pequenas empresas, não vou nem colocar grandes empresas, porque grande empresa é muito difícil errar. Erra, mas é muito difícil. Se ela erra, ela corrige depois. Porque ela vai fazer uma autoanálise, ela vai fazer uma autoanálise de poder chegar exatamente e finalizar. Ah, sim, essa cor combina comigo. Por isso que a gente está fazendo essa ordem, né, dos painéis. Tá ok? E o número 5, gente, sem distorções, não tem como, né? Não tem como você escrever errado. Você não pode escrever errado, seja na língua aqui português ou uma outra língua que você queira atingir. Às vezes você quer, por exemplo, eu que trabalho com turismo, às vezes eu quero atingir o exterior, então você tem que escrever um espanhol direito, escrever um inglês direito, você não pode dar esse erro, acentuação, e também a questão de distorção, tá, gente? A questão de distorção, né? De você, por exemplo, colocar uma tipografia que não combina. E a gente vai analisar daqui a pouquinho aqui no próximo slide. Que não vai combinar com o que você quer entregar. Isso é muito importante. Você pode, às vezes, colocar assim, tá legal, tá bonita essa letrinha aqui, essa letrinha, às vezes, está muito garrafão, ou a letra está muito pequenininha, miudinha, e aí eu não consigo ler, não consigo enxergar. Por exemplo, a Dona Maria, ela tem 65 anos, você pode perceber, ela já usa óculos. Às vezes, os pais dessas crianças também já têm essa faixa etária, também utilizam óculos, também como eu aqui, e aí já tem uma dificuldade na miopia ali, e aí não consegue entender a letra. Às vezes está tudo perfeito, todas as outras análises foram perfeitas, 1, 2, 3, 4, mas chegou na 5, ela acabou não finalizando, não entregando, porque a letra ficou errada, porque a forma da tipografia ficou errada e não combinou. E isso a plataforma Canva, ela não ensina, ela só mostra para você qual que tem. Quais são as letras que tem. Você vai ter que entender, você vai ter que jogar, você vai ter que brincar, né? Fazer a sua criatividade para poder chegar e falar, essa que eu quero. Tá bom? Vamos lá. Bom, como eu comentei com vocês, eu fiz aqui uma brincadeira do que é errado e do que é correto. Alguém de vocês aí gostou do errado? Acredito que não, né?
Fala para mim se alguém gostou do errado aí. Coloca nos comentários aí no Facebook se alguém gostou do errado. Você está vendo direitinho aí, né? Vamos lá, vamos dar uma analisada aqui nesse template aqui. O template é gratuito, tá? É do Canva, tá bom? Ele está no formato 4x4, que é o formato Instagram. Eu coloquei o Instagram porque é a rede social principal dela. O que é que você já vê logo de cara? Eu, pelo menos, já vejo logo de cara o Cozinha Criativa azul do Correto. E o Dona Maria Cozinha Criativa. Vocês viram a diferença, gente? Olha só, Cozinha Criativa, Dona Maria. Dona Maria Cozinha Criativa. Pegando lá o número 5. Vou começar até ao contrário, do 5 para o 1. Olha aqui, tá vendo? Já ficou para baixo o Criativa. Já não tá legal, já tá visualmente já não tá legal dessa maneira, entendeu? Olha a diferença do Correto quando você coloca as palavras separadas, né? Quando você coloca as palavras de uma maneira que elas se completam uma com a outra. Eu não posso colocar cozinha completando com Maria, entendeu? Claro, esse é o caso dela, vai depender do caso de vocês. Esse é um principal, a forma como você vai escrever que você vai divulgar. No caso da Dona Maria aqui, é dessa maneira, mas vai depender da sua publicação. Às vezes a sua publicação é em vídeo, aí é diferente. Aí talvez você vai ter que colocar uma legenda, alguma coisa assim. Tá? Vocês estão vendo ali também que tem 2 canequinhas, né? Bem no centro, né? Aí alguém vai falar assim, o que tem a ver canequinha? Ué, a gente está falando com cozinha. E eu não coloquei aquela xicarazinha pequenininha. Por que eu não coloquei? Porque ela remete café. A gente está falando com criança. Criança não toma café, não que eu saiba. E também não coloquei copo, né? Porque copo remete ao quê? Copo, tem um copo aqui, ó. Aqui está de água, mas vamos ser sinceros, copo remete ao quê? Álcool, tá? A imagem visual de um copo remete a álcool. A gente está trabalhando com criança, então a gente não pode estar colocando um copo. Então a gente colocou uma caneca que poderia ser um achocolatado, pode ser até um chá, né? Tem crianças aí que tomam chá já hoje em dia. O sinalzinho de mais e menos é a brincadeira, a criatividade da matemática, né? Você toma um copinho desse, você vai, né, vai somar ou você vai diminuir, né? Porque nem sempre diminuir é algo negativo, né? Depende, né? Você tem que saber equilibrar essas duas forças. Vocês já podem ver, por exemplo, que no do errado, a arte dela, por exemplo, o mais ou menos já estão com outras cores, ó, já está uma bagunça, né, de cores aí, né? Tá bem bagunçado isso aí, né? A letra está lá em cima. Por exemplo, quais são as cores que eu estou usando na Correto? Amarelo ovo, remete cozinha. Azul, né? O azul Del Rey, né? O famoso azul Del Rey, quem conhece aí, quem é das antigas aí. E o vermelho, cores quentes. Ela utilizou uma cor fria, que é o azul, com a cor quente. Aquilo que eu falei para vocês, o equilíbrio. Você tem que equilibrar. Olha o errado. Esse amarelo, não sei se o pessoal de casa talvez consegue ver melhor. Aqui tem muita luz, às vezes não dá para ver. Gente, amarelo marca texto, é gritante. Eu não estou dizendo que é errado usar o amarelo marca texto, tá, gente? Às vezes a sua criatividade, o que você vai estar vendendo, combina. Se eu não me engano, times de futebol utilizam muito chuteiras e uniformes desse tipo de marca texto. A Tati está aqui, quer fazer uma pergunta? Então, Marcelo, a gente sabe que as cores têm um impacto psicológico muito grande. Isso. Você tem algum tipo de indicação para dar por segmento? A pessoa que trabalha com natureza, a pessoa que trabalha com LGBT, a gente sabe que tem, né? Os segmentos também têm cores. Sim, é perfeito. Eu até comentei um pouquinho antes, antes de passar para esses slides, que, como eu comentei, a sociedade da área da saúde, né, que está no auge, aí, vamos dizer assim, das redes sociais, você talvez não vai utilizar nenhum tipo dessas cores aí, não. Eu não usaria, né? Eu usaria uns tons mais claros, né? Que seriam os tons azul claro, mas você vai ter que diferenciar. Como eu falo aqui, se vocês pararem para pensar, eu usei somente 3 cores, e é isso. Entendeu, gente? Você não pode bagunçar como está aqui, ó. Aqui você já está utilizando vários tipos de cores, né, no errado. Você já está usando já um verde, limão, com amarelo, com vermelho, com azul, com branco, que já está fundo ali, o coraçãozinho. E ainda tem a cor ali, vinho, né, que é o que está escrito Dona Maria Cozinha Criativa. Ó, eu já usei o quê? Umas 5 cores, você já bagunçou. Entendeu? Por mais que, por exemplo, você falou do LGBT, né, QI, né? Exatamente. Por exemplo, esse segmento, ele já utiliza o arco-íris.
né? Então ele já utiliza as cores coloridas, divertidas. Eu acredito que até a Dona Maria ela seja divertida e utilizar também as cores, a paleta de cores do arco-íris, né? Vamos dizer assim. Ela pode conseguir fazer isso. Acho que ela consegue até convergir muito bem para esse tipo de público. Mas, por exemplo, eu tenho alguns amigos, você também tem, que trabalha com turismo de aventura, né? Ou trabalha com relacionado à aventura. Não seriam essas cores, por exemplo. Eu até fiz uma análise já de um grande amigo meu, em que a gente utilizou o verde fluorescente. O verde fluorescente, o roxo, olha só as cores, hein? É bem interessante. O verde fluorescente, o roxo e o preto. Por quê? Porque ele trabalhava com, olha o nome, eu acho que eu posso falar, não tem problema, é Namastur. Ele trabalha com a questão do Namastê, a questão da meditação, tá? Só que com de turismo de aventura. Então, o roxo foi ligado à questão do Namastê, a questão da meditação, né, do yoga, da prática do yoga. O verde fluorescente foi da aventura e o preto convergia com as letras, com o que está escrito. E ficou muito bonito. Eu mesmo me surpreendi como realmente ficou bonito essa questão das cores. Mas você vê, eu usei as duas cores fluorescentes. Eu já não sei se eu colocasse um lilás muito clarinho, ficaria bonito. Tudo a gente vai testando, entendeu, Tati? E realmente existe. Você tem que pegar o seu segmento e fazer essa comparação, esse comparativo. Porque, como eu comentei, depende do que você é. Às vezes você pode sim ser um pessoal da saúde e você quer uma cor quente. Você pode. Porque você é assim. Só porque é da saúde também tem que ser tudo frio. Não existe isso, entendeu? Né? Não tem essa, mas é uma dinâmica do que o mercado proporciona. Por exemplo, eu não preciso falar de nome de empresa, mas eu tenho certeza de vocês aqui, se eu falar fast food, quais são as cores que vocês lembram? Né? Tem uma ou outra aí que está com verde, né? Mas aí está com verde por quê? Eu não preciso falar o nome, tem uma de fast food bem famosa aí no Brasil que está com verde. Né? Ela depois até está com o verde depois também, no mundo inteiro, depois ela está com o verde também, porque aí o verde remete o quê? À natureza. E aí ela está querendo pregar o verde. Né? Tá bom? Ali também tem ali uma frase ali que eu coloquei, né? Um brinde à matemática. Isso aí, gente, é o slogan dela, tá? Ela sempre fala isso, por isso que eu coloquei. Isso também é uma coisa muito criativa, né? Você ter um bordão, você ter um slogan, né? na sua arte, tá? No que você fala. Eu acredito que aqui já está legal nesse comparativo. Oi. Tem pergunta? Desculpa. Então, deixa lá no comparativo. Fala aí. Oi, vamos lá. Ótimo. Elisângela Rodrigues pergunta, quais cores e tons são mais usados, assim, que pode gerar o menos erro possível? Que cores e tons gerariam um menor erro possível, né? Ela está participando bem hoje, né? Muito bom. Obrigado aí. Que eu sei que ela está... É Macaé, né? Isso, Macaé. Então, Elisângela, até pegando um pouco muito do que a Tati colocou, eu penso que tem que fazer essa análise do seu eu, de tudo que vocês apresentaram aqui. Entendeu? Tudo que foi passado do módulo 1 até o módulo 3. Eu não posso chegar logo com as cores, como eu comentei, eu não posso ir logo para as cores. E eu fiz isso, gente. Eu cheguei e pensei assim, tanto que as minhas cores é azul e amarelo. Né? O seu guia, né? É azul e amarelo. E eu uso o branco também. Então, assim, eu não posso chegar nisso sem eu saber quem sou eu, por que eu escolhi essa cor. Você tem que colocar isso, você tem que entrar dentro de você e falar, peraí, quais são as cores que eu gosto? Às vezes até a cor que você usa de roupa, tá, gente? É muito isso mesmo. Qual é a cor que você usa? Quais são? Você vai, pega o seu armário lá, abre o seu armário lá e vê qual é a cor que você usa mais. Só que às vezes, por exemplo, assim, quer ver? A Renata, por exemplo, hoje ela está de blazer preto, entendeu? Ela vem hoje chique. Preto. Preto é uma cor interessante, né? Dá para fazer. Posso dizer para vocês, assim, no geral, tudo que remete à noite, tudo que remete a restaurante, a boate, tudo que a gente não está podendo fazer, né, ultimamente, né? Tudo isso aí, gente, são as cores escuras. Tá? Ou talvez, por exemplo, você queira uma coisa mais dark, né? Talvez a sua rede social vai estar falando, não sei, de alguma coisa um pouco mais pesada, aí você acaba utilizando essa cor aí. Porque o preto e o branco, gente, eles são as cores também das escritas. Só que o branco, ele é uma cor um pouco complicada do qual é o fundo. Por exemplo, aproveitando aqui que ficou nesse painel aqui, e eu acabei até esquecendo agora que eu lembrei. Olha só,
o coração, eu esqueci de falar do coração. O coração aqui no errado tá branco. Tá vendo como é que tá difícil de ver? E branco, né? Estranho, né? Se eu colocasse um azul, então, acho que ficaria meio estranho. Parecia até que quem é aquariano aí, né? Que fala que é azul, que não tem coração, né? E a outra ali, no correto ali, é o vermelho, né? O vermelho é o que chama, né? E aí pega muito, vou voltar aqui rapidinho, pega muito no 3, que eu quase me emocionei aqui, ó. Estabeleça uma relação emocional, entendeu? E era isso que a gente estava querendo com a Dona Maria. Tá bom? Acho que eu acredito que eu consegui responder. Mais uma? Vamos lá. Silvana Cristina pergunta: Show. acho que essa é a parte mais difícil, decidir a paleta de cores. Como fazer isso? É a parte mais difícil. Por isso, não tem jeito. Eu vou ficar repetindo toda hora isso, gente, mas não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que voltar lá no eu, lá quem chegou agora, ou quem só pegou da Renata para cá. Depois, acredito que dá para assistir, né? Dá para assistir. Assista novamente lá no início, quando o Júlio começa a falar do eu, quando ele faz a análise, smart, né? Isso, não soft. SWOT, isso, que é diferente. Fofa, né? Fofa em português, isso. Quando ele faz a análise fofa, para depois você sim atingir a Smart, e aí você vai chegar nisso aqui. Que isso aqui, gente, já é a criação, já é o final. Isso aqui é o grande finale. Né? A gente já está aqui, ela são 6 meses para ela converger, ela está aqui no 2º mês, mas é porque ela tem que ganhar, né? Entendeu? Ela tem que ganhar, por isso que ela está no 2º mês. Mas em 1 mês ela teve que fazer essa análise, ela teve que parar tudo, né, para estudar, para aprender, para aí sim ela ir para o mercado. Tá ok? Porque eu fico com medo da hora aqui. Bom, gente, olha aí, aqui eu fiz essa bagunça mesmo para vocês verem como é que é. Lembra que eu comentei com vocês? A nossa Dona Maria só utilizou o Facebook, só utilizou o Instagram e utilizou o TikTok. Lembrando aqui, isso aqui é muito bom, tá, pessoal? Quando você abre uma conta empresa no Instagram, automaticamente é obrigatório entrar com uma conta empresa no Facebook Ads. Então, o que você publica no Instagram, automaticamente publica no Facebook. Então, para a Dona Maria, isso foi, mão na roda. Ela não precisa ficar toda hora indo lá no Facebook e publicar. Não, ela utiliza muito o Instagram e do Instagram automaticamente vai para o Facebook. E o TikTok ela brinca quando ela quer, de vez em quando, já que é uma questão mais de vídeo, de dublagem. Agora, olha todas as outras redes sociais que eu coloquei para vocês aí. Então, você aí de casa, você que está aqui com a gente aqui, você vai saber qual é a melhor rede social para você estar utilizando. Eu coloquei até o símbolozinho do WhatsApp ali, gente, porque o WhatsApp hoje em dia, olha, meu pai, 70 anos, está em casa aí, ele toda hora fala para mim, rapaz, esse WhatsApp é incrível. Eu juro para você. Eu acho que ele está vendo hoje aí. Eu sei que minha mãe está assistindo. Então ela deve estar rindo aí. Daqui a pouco vai fazer um áudio para ele aí e vai falar assim, como é que consegue? O cara é representante comercial, ele tem que levar você que é representante, você que trabalha com produto, com malharia, né? Ele trabalha com biquíni, né? Trabalhou muito com meia e tudo mais. Hoje em dia ele trabalha mais com biquíni, complicado, né? 70 anos, né? E nas lojas poder vender, o mercado em baixa. Ele começou a vender online. Começou a fazer os negócios totalmente online, e lembrando que ele não vende uma peça, né? Ele é representante, ele já vende um pacote inteiro, são altas compras, né? Vamos dizer assim. Mas você, às vezes, que tem uma peça, uma coisa pequena, você pode estar utilizando. Aí você vai falar assim, Marcelo, você colocou o Twitter ali. Gente, o Twitter é a ferramenta de tudo. Assim, vou pegar aqui, talvez, aqui um dos nossos maiores assim, personalidades do nosso mundo, Pelé. Gente, o que o Pelé escreve no Twitter, a gente já sabe. Ele tem as outras redes? Tem, mas a rede principal dele é a rede do Twitter dele. Tem gente aí, personalidades famosas e tudo mais, que não utilizam muito as outras redes, mas utilizam o Twitter, até porque o Twitter é muito antigo. Né? Eu, por exemplo, tenho o Twitter desde 2009. É muito antigo, né? Tem mais de 10 anos. Então, ela é uma rede social um pouco mais de newsletter, ela já é uma rede social mais de informativo. Talvez a Dona Maria, se ela quiser, lá na frente, se ela quiser, ela poderia utilizar, porque ela está olhando as notícias ali dela e ela utilizar essa rede social dela para ela divulgar um workshop mais profissional, alguma coisa desse tipo. Não combina. Então, você tem que saber muito bem qual é o que você vai utilizar. O YouTube, por exemplo, que está aqui na frente, aqui, você tem que ter muito cuidado. E o YouTube, para monetizar, no caso aqui, que é a monetização, ele demora demais. Você tem que ter 1 milhão mil pessoas, perdão, mil inscritos que você tem que ter.
Então, ele não é uma coisa muito fácil, não. Tem os views, né, que é a visualização dele, né? Não é assim que você vai logo abrir um canal, não. Mas você que é igual a gente aqui, fala, gosta de se comunicar. Ah, mas eu não tenho uma câmera. Gente, celular, né? Eu tenho o Chico Abelha aí, famoso, ele utiliza o celular dele, tem mais de sei lá quantas visualizações, mas por quê? Ele é diferencial, ele vai nas fazendas e lá e vai fazendo entrevista com pessoas que são totalmente desconhecidas e ele bate um papo ali amoroso, aquele número 3 que eu falei para vocês, né, de você ter uma emocional com outra pessoa, e ele consegue dessa maneira passar o serviço dele pelo YouTube, pelo canal dele, e ainda mais que ele está falando de roça, entendeu? Um canal específico para roça, né? Sem preconceito com roceiro. Mas é isso, né, o termo. O Google é para você, o Google Ads é para você tá ali, você escrever. Dona Maria, cozinha prática, né? Cozinha criativa. Já vai aparecer. Ela tem que pagar. Ela tem que pagar o Google, né? As redes sociais, gente, a gente tem orgânica e a gente tem paga, tá bom? As outras vocês já sabem, já falei. E hoje em dia, né? Até brinquei com a palavra Pix aí, né? Que tá na moda. Hoje em dia não tem erro, pessoal. Hoje em dia, falar que não tem como ganhar dinheiro, não tem como você converger. Ah, eu não tenho banco, eu tenho um problema, meu nome tá sujo, eu não consigo ter uma maquininha. Gente, Pix, a pessoa vai mandar para você, não tem erro. Então, assim, melhorou muito, facilitou muito a nossa relação de pagamento, a facilidade que a gente tem hoje do mercado ser dinâmico, né? Gente, não é difícil de empreender. Não é difícil de empreender. É coragem, é buscar, é fazer uma autoanálise, um planejamento, né? Pega lá um mural lá, né? Como a Renata falou, né? Mural dos sonhos, né, Renata? Faz lá o seu mural dos sonhos, faz o seu planejamento, que aí você vai chegar naquilo ali, ó, a carinha da Dona Maria ali, feliz ali, aqueles dólares, tá até dólar ali. Não achei o real, né, Renata? Tem pergunta aí? Tem comentário aqui, Marcelo show. Antunes, dizendo, gente, excelente dicas de cores. Ah, massa. Ok. Também a Tati Dias Aí. e a Cristina Marques estão assistindo aqui com vocês. E tem aqui, vamos lá? Acho que essa é a parte mais difícil, paleta de cores, né? E, Marcelinho, Por favor. uma questão aqui sobre a escolha da rede social, né? E a gente volta àquele mesmo ponto. Você precisa saber quem você é e o que você quer para ter um planejamento estratégico, escolher a rede que alcança a pessoa que você quer alcançar. Isso. Né? E se você tem uma rede pessoal sua, eu não vendo nada, eu não presto serviço para ninguém, eu tenho lá meu emprego, faço as minhas coisas, mas eu quero ter uma imagem positiva minha na internet. Como eu disse, né? Hoje muitas empresas olham a sua rede social antes de contratar, ou olham e podem, por aquilo, te colocar na lista de quem vai ser mandado embora também, né? Dependendo do que você comenta, da política interna da empresa, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em conta. E aí, o que eu posto, como eu posto, tudo isso que você está falando serve para quem tem um serviço, como a Dona Maria, como para pessoas comuns. Sim. Né? A minha rede pessoal, por exemplo, eu uso muito amarelo. Por quê? Porque eu gosto de amarelo. Eu gosto de cor vibrante, eu gosto de amarelo, eu gosto de chegar chegando. Eu sou assim. Então, ele falou ali, o amarelo, cheguei. Às vezes, não é muito indicado para algumas marcas. Eu adoro, amo e uso muito amarelo na minha rede pessoal. Inclusive, o meu armário tem uma penca de peças amarela, laranja, vermelha. Uma empresa de ginástica usa o amarelo e o preto. Entende? Famosa. Me representa, né? Essas cores quentes, né? Hoje, por acaso, eu estou de preto, verde, assim, né? Socialzinho. Não, por isso que eu comentei aquela hora que eu brinquei. Por isso que ele comentou, gente. Por isso que eu brinquei aqui. É o armário. É o armário. Você vai abrir o seu armário e vai... No meu dia a dia, você vai olhar vermelho, amarelo, florido, laranja. Eu gosto dessas cores. Então, na minha rede social, você vai ver muito essas cores, né? Porque me representa. Então, a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida pessoal, né? E estrategicamente, até para a gente não perder tempo, né? Sim. Perder tempo e energia onde não precisa, onde não vai levar em lugar nenhum, né? Que a gente estava falando da peça do quebra-cabeça, aí bota a peça, tira a peça, bota a peça, tira a peça, não chega em lugar nenhum. Que isso aí gasta tempo, gente. Rede social toma um tempo danado da gente, né? Total, e lembrando que eu comentei, até pegando um pouco, acho que talvez ajudar a Elisângela lá de Macaé, e a Tati também que perguntou aqui. Gente, 3 cores. Entendeu? Você pega 3 cores e faz com... Você tem que fazer com que essas 3 cores se convergem, se identifiquem,
são harmônicas entre elas três para você estar divulgando. Você pode colocar uma 4? Você pode colocar, mas tem que ter cuidado. Você pode até lá na frente mudar, até porque tem muita empresa que faz isso. Ela muda. Às vezes a logomarca dela é quadrada. Né? Se não me engano, uma grande empresa aí de tecnologia, ela vivia, né, de celular, né, chinesa, ela vivia, é o meu telefone, ela vivia quadrada, e há pouco tempo ela mudou para redonda, e a galera nerd, né, de tecnologia, eu participo de um grupo em que eles brincaram, dizendo assim, é sério que a tal, né, gastou milhões só para fazer o quadrado para o redondo? Ela só mudou isso, ela não mudou a cor, ela não é, né? Seria doida de mudar a cor, né? Então, eu conversando com o pessoal, né, com o pessoal de tecnologia, né, de design, né, tem 2 designers no grupo, e aí a gente falou, gente, mas é isso aí, ela tem que fazer de um jeito que saia desse quadrado, porque o quadrado tem isso, tá, gente? O quadrado tem uma coisa, né, a própria palavra fala, né, uma coisa mais quadrada, né? Você com uma coisa mais redonda, você atinge, né? Você pode pegar algumas empresas de televisão aí, acho que a maioria, hein? Acho que as principais aí de televisão aberta aí, já é de muito tempo, né? Elas utilizam o formato delas redondo, né? A logo, né? E a possibilidade de você ter a rede social separada, né? Uma rede profissional, uma rede pessoal. Importantíssimo. Né? Para que você não misture a novela com, né? Porque, sim, né? É importante. Tem gente que põe fotos e imagens do pessoal no profissional? Tem, para deixar às vezes mais leve, ou porque faz parte do contexto. Mas é importante ter redes sociais separadas. Isso é uma observação também, né? Só para lembrar aqui. Verdade, verdade. Né? É porque você pode ser um prestador de serviço, você pode estar vendendo algo, então depende muito a sua imagem, né? Do que você está colocando. Bom, acabei passando e já passou mesmo, está certo, é isso aí. Ó. Depois de 6 meses, não é 9 meses, a dona Maria já tem filho, já está grande. Depois de 6 meses você vê o resultado, né? Como diz a música aí. Mas olha o resultado dela, gente, olha lá. Coquinho, né? Suquinho, né? Lá em, como é que é? Morro de São Paulo, que é na Bahia, tá? Conquistar, gente, conquistar, né? Você tem que realizar o seu sonho. E aí, claro que você vai falar assim, Marcelo, é muito fácil você jogar uma imagem dessa aí, né, na praia e tudo mais. Não, gente, não é difícil, não. É tudo isso, você que chegou agora, que pegou no final, vê depois, aí à tarde ou à noite, marca para assistir depois, né, o nosso workshop. Lá do início, quando o Júlio começa falando do eu, né, quando tem essa análise, aí você vai conseguir chegar aqui nessa imagem e entender por que a Dona Maria está ali. Né, no oba-oba, né, que a gente fala. Lembrando que ela está nesse oba-oba nesse momento. Depois ela tem que voltar tudo de novo, porque a vida tem que trabalhar, né? Nem tudo é férias, né? Já pensando na próxima viagem. Ó, já tem até a gestora de viagem aí. Ó. E quem sabe ela também não pode, como eu comentei, começar a evoluir com as suas redes sociais. Por isso que eu falo, né, onde estava ali o embaralho ali, rapidinho, onde estava embaralhado aqui de coisa aqui, eu quero tudo. Não, cara. Não vai, como é que é mesmo? Como é que é a frase? Não vá a sede ao pote, né? Hã? Não vá com muita sede ao pote. É exatamente isso. Eu, agora que entrei no YouTube, gente. Eu, agora que entrei no YouTube. E ainda penando, né? Porque eu sei o meu limite. Eu sei o passo que eu tenho que dar. Eu não posso já logo ir para alguma coisa dessas aqui, atropelar, né, a minha rede social, aquilo que a Renata estava dizendo, porque eu tenho que começar a separar o Marcelo da minha empresa, que é o seu guia, né? E vocês também, que vocês têm a de vocês também. Você quer falar alguma coisa? E lembrando que ela está numa fase de transição. Lembra que ela está prestes ainda a se aposentar? Ela está fazendo um extra, ela está experimentando. E se ela não gostar? Se ela não se adaptar? Tudo bem. Ela tem como fazer uma nova estratégia, se reorganizar, escolher um outro caminho. Porque, gente, no papel é tudo muito lindo. Na prática, a gente tem que estar toda hora se avaliando e percebendo o que realmente funciona e o que não funciona. Entende? Então, ela está numa fase de transição. A partir de agora, que ela percebeu que ela pode fazer 5 alunos e ter uma renda mensal extra de R$1.000, no caso dela, né, ela pode parar para pensar. Será que eu tenho gás? Eu paro de trabalhar na sala de aula tradicional, fico só no online? Eu continuo nos 2, eu me aposento e continuo trabalhando? Agora ela tem possibilidades. O que antes era só um desafio, agora ela tem um leque de possibilidades.
né? E é uma transição, tem que experimentar. Não adianta a gente sair, ai, vou fazer um negócio e, pum, quero que dê certo da primeira vez. Hello, gente, mundo real. Há uma fase da adaptação das coisas, de aprendizagem. A gente aprende todos os dias. Ela tem que aprender sobre como filmar, como colocar os objetos dentro da cozinha dela, um pouco de luz, um pouco de rede social, um pouco mais sobre essa metodologia diferente que ela vai usar para dar aula de forma criativa, perceber o retorno das crianças, ok? Então, tem uma série de coisas que ela vai observar nesse caminho para fazer escolhas. Escolhas conscientes, quando ela sabe quem ela é. Né? Então, ela está nessa fase de experimentação. E daqui para frente... passa para o próximo slide, Marcelinho. Vamos. Daqui para frente, olha ali, ó. Sabe qual é a melhor parte dessa história? É porque uma nova história vai começar agora. Agora que está ficando interessante. Agora que ela tem como olhar para a vida dela, olhar para ela e dizer o que eu quero. Né? Se reinventar. E isso em todos os contextos, né? Que a gente está dando o exemplo aqui dos alunos, mas a gente está falando, não é só isso. É o fato dela estar sozinha agora, dela ter que se prover financeiramente, dela ter que fazer escolhas sozinha, se adaptar a uma nova rotina. É uma série de coisas que está em questão aqui. Os pilares, eles não são isolados. Eles são conectados. Né? Então, é tudo isso. E se a gente voltar lá no iniciozinho, eu comentei com vocês das oportunidades e ameaças, observa quanto foi importante a fraqueza dela. Quando ela navegou forte na fraqueza, ela conseguiu construir uma fortaleza suficiente para gerar a oportunidade que superou a ameaça. E aí fez a ferramenta Smart e conduziu toda a sua estratégia, a sua estrutura, toda a sua organização para chegar aqui no final, e aquilo que dava mais medo, que eram as tecnologias, se transformou naquilo que deu mais força para a superação e para descobrir a criatividade. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, gente, tudo isso aí, toda essa nossa arte que a gente publicou para vocês aqui, você que está vendo aí de casa também, foi tudo feito pela plataforma, pela ferramenta Canva. Eu não precisei ali, por exemplo, aqui no próprio Arco-Íris ali, eu não precisei ser profissional para fazer uma coisa dessa. Né? Eu só preciso ser criativo. Né? Eu só preciso ter uma mente criativa de você fazer essa conexão. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Eduardo, você fala sobre análise SWOT, né? Onde a gente tem um processo de alimentação do seu projeto, que envolve lá pontos fortes, fracos, ameaças e por aí afora. Você fala ali que tem um retorno aproximadamente em 6 meses, você fala da importância das cores, fala do planejamento, e a gente sabe, principalmente na área de marketing, que tem a época de saturação. Dentro das redes sociais, como é que eu consigo fazer essa identificação de maturação? Ou seja, onde eu estou no meu limite e que eu começo a declinar. E ali eu tenho que voltar a me reinventar. Em que momento eu consigo enxergar isso na rede social? Perfeito. Alguma das redes sociais, no caso da Dona Maria, e acredito que a maioria de vocês aqui, vocês utilizam o Instagram. E cada vez mais ele realmente... E o Facebook também tem isso. Você consegue visualizar, você consegue ter uma análise dentro dele, do próprio aplicativo, de visualizações. Não só visualizações, não, mas tem o Google Analytics. São números, não é uma coisa assim, talvez muito fácil de você identificar. Mas, com o tempo, você olhando, você consegue identificar. Não precisa ser aquele Google Analytics que as empresas utilizam, não. Tá? Aquele que você realmente baixa, que você tem coloca no seu próprio computador e que você consegue ter um retorno sobre isso. Eu digo assim, uma pessoa normal, um adolescente que tem a sua rede social e que você consegue ali visualizar. E aí você vai começar a ver isso que você começou, não? Eduardo, que o Eduardo acabou de falar. De repente você estava, sei lá, com 100 visualizações num post e de repente começou a ter um declive. Tá? Mas aí eu te falo, e isso acontece comigo às vezes. Realmente não tem muita gente visualizando, mas tem muita gente me seguindo. E quando eu vou ver quem está me seguindo, são pessoas mesmo, não é nada fake, não é uma empresa querendo vender roupa, vender alguma coisa, porque tem muito isso também. Tem empresas que elas seguem as outras para você seguir.
Que aí você fica nesse movimento de seguir. Só que lá na frente tem empresa que às vezes faz isso, sabe o que acontece? Ela dá dislike em você, ela não segue mais você. Ela é a famosa pescaria. Pescaria da internet. Você joga o peixe, o anzol, você pescou, mas depois você sai. Porque ele quer mostrar para todo mundo que, olha quantas pessoas me seguem, mas eu não sigo todo mundo. Mas é aquilo que eu acho que está mudando atualmente. Não necessariamente você precisa ter muitos likes, não necessariamente você precisa ter quantidade de seguidores. Ao meu ver, pelo que eu percebo, pelo que eu entendo, isso não significa... Até vi aí os programas que a gente tem de reality show que falou muito bem disso, né, do cancelamento e tudo mais, né? Isso não significa que você vai vender um serviço ou um produto melhor do que o outro. É como eu comentei com a Renata da menina do Brigadeiro, né? Que não tem isso. Ela não é... A menina do Brigadeiro, ela tinha O quê? 700 pessoas Isso aí. no Instagram dela. Mas ela tem as pessoas Né? certas. Mas ela tem as pessoas certas Isso. que querem o que ela tem para oferecer. Exatamente. Né? E hoje ela não vai fazer em 6 meses o que ela planejou? Não, vai fazer em 12 meses. Mas é o que ela achou que cabia no dia a dia dela. Percebe? Não tem certo nem errado. E é uma questão de estratégia a médio e longo prazo também. Então, num primeiro momento, a dona Maria está testando essa adaptabilidade dela nesse ambiente, se funciona, se não funciona. Depois ela vai ter outros desafios. Ela continua ali tendo alunos novos naquela idade de 6 a 9 anos de idade? Ou ela vai pegar essa garotada que ela começou dos 6 a 9 e vai acompanhar até a fase do vestibular? E ela vai se atualizando na matemática e evoluindo as séries para atender ao mesmo grupo até lá em cima, até o final do ciclo educacional? Ou ela vai ficar só ali? A estratégia dela, não, eu gosto de criança, é criança que eu quero, é nesse lugar que eu fico à vontade, eu vou estar sempre captando aluno novo nessa faixa de etária, de 7 aos 9, que é o que eu gosto. E ela usou, escolha. Ela usou o quê? 3 alunos, não foi isso? Começou com 5 alunos. 5 alunos. Né? Ela não precisava ter 1 milhão de seguidores, ser mega famosa, para esses 1 milhão de seguidores não render nada. E o pessoal só está querendo que ela comece também a seguir os outros. É uma troca, entendeu? Isso não significa Então, que você vai... que você realmente vai estar vendendo. Essa coisa de você achar que eu tenho muitos seguidores... como é que é a frase? Tem uma frase que falaram há pouco tempo. Foi até esse reality show, a vencedora do reality show, que ela é uma das maiores aí de rede social, né? Ela explodiu, né? Ela explodiu, né? A Juliette. E ela falou uma coisa que eu achei sensacional. Ela falou simplesmente isso. O que eu vou fazer com essas pessoas? E você que está aí em casa, aí, você que tem rede social ou quer começar com a rede social, é exatamente isso. E há muito tempo atrás, eu tenho um amigo que ele é da área de ciência, né, de pesquisa, de política, e uma vez ele comentou assim comigo, agora eu estou fazendo um depoimento pessoal de rede social, ele comentou assim comigo, cara, só publicar, que tinha uma época que estava assim, né, até no Twitter, o pessoal publica batata frita, né, publica o que está comendo, né, publica, né, o cachorrinho, publica, não tem nenhum problema, só pega essa rede social, isso naquela época, hein? Não estamos nem na época de atual, estou contando história que talvez uns 5 anos atrás. Porque ele falou isso para mim, numa mesa lá, aqui em Copacabana, por sinal. Aí falou assim, por que você não pega essa rede social que algumas pessoas seguem você, já curtem o que você faz, e utiliza ela para algo melhor, para tipo assim, para você dar uma palavra, para que você está falando, ela chegue a alguém e que transforme. E é o que a gente viu nos últimos anos, se a gente colocar aqui vários tipos de assuntos, né? Você agora percebeu que a rede social você consegue movimentar um grupo, uma nação, você pode revolucionar o seu país, o mundo. Então, dessa maneira que ele só falou para mim, eu peguei aquilo e comecei a modificar e fazer uma auto-própria análise do que eu estava publicando. Por mais que você poderia falar assim, mas o pessoal estava curtindo. Mas eu não estava dando um final, né? Não estava dando um final no que a gente estava publicando. Só rapidinho, Tati. Complementando o Eduardo, como é que a pessoa, ou enfim, que ele está dizendo, né, do processo de vida de um produto, né? Acho que ele estava se referindo a isso também, né? Que ele chega num momento que ele está lá em cima e depois ele vai cair. Como é que você faz para esse movimento tentar se manter constante?
é justamente esse processo do empreendedor criativo. Quando o empreendedor ele vai para além do habitual, ele se torna um empreendedor criativo, ele consegue fazer isso. Porque ele consegue se antecipar ao processo, né? Ele se antecipa ao processo, antecipando ao processo, ele consegue construir o planejamento estratégico e construir novas rotas. É o que a gente chamaria de clusters, né? Que são os parceiros que geram o processo, geram as redes, que geram o processo caminhando. Uhum. Então, a pergunta, esse planejamento ele vai continuar se dando 5 e 10, isso a nível de serviço. E agora, a nível de produto, ele funciona da mesma forma? Por quê? Porque a gente tem aí ciclos, né? Do exemplo, shampoo, a cada ciclo ele sai do mercado. Por quê? Ele deixou de ser consumido, porque mudou alguma coisa, teve nova embalagem. Então, todo esse processo, a gente faz acompanhamento via marketing, via processo. E aí a minha preocupação, na grande empresa, ela tem isso. Mas o pequeno, como é que ele consegue entender isso? Quando ele vai entender que ele tem a necessidade de mudar aquilo. Porque a coisa acontece quando você percebe que você já está caindo. E aí, leva para a nossa vida pessoal. Nossa vida pessoal, a gente vai, né, matura e a gente começa a declinar. Então, a gente vai lá, troca uma roupa, faz uma maquiagem, faz não sei o quê. Então, você tem que estar se atualizando. E aí, como é que isso? A Google faz isso, ela dá essa análise, é de fácil acesso. A gente está falando do empreendedor, né? No serviço é fácil, né? Você não entrega produto. Quando a gente fala de produto, eu tenho problema de quê? Eu tenho problema de transporte, eu tenho problema de uma série de problemas que envolvem isso tudo e que pode, eu tenho um excelente produto e aquilo está me prejudicando. Sim, É só por isso. geralmente, quando é uma pessoa geradora de conteúdo, ela sabe, pelas visualizações dela, que aquele momento Isso. está fraco para ela. Então, ela vai fazer o que? Ela vai gerar mais conteúdos, né? E eu acredito que seja dessa forma. Quem trabalha com Instagram, que tem as visualizações, que é um gerador de conteúdo, ele tem sempre que procurar fazer algo diferente para trazer esse cliente. Claro, claro. A minha preocupação, e eu sou da área de marketing, da área de gestão, então até por isso que eu estou batendo muito nisso. O problema, por exemplo, a gente tem produtos que são sazonal. Serviço também funciona dessa forma. Então, eu preciso entender isso também. Por exemplo, eu vou ter uma sazonalidade período de férias, no caso da professora. E aí, como é que ela faz? Ela entra com um programa de férias, o que ela desenvolve? Então, é uma preocupação, no meu entendimento, que deve ser exposto também. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando e ver isso, vai lá da análise SWOT. Lá onde eu vou observar, de julho a agosto, eu vou ter que me reinventar ou manter esse meu número com uma aula, sei lá, relax. Ou vou dar uma atualizada, vou fazer alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que quem está nos assistindo, ela precisa entender que tem que fazer obrigatoriamente essa análise. Tá? Gente, obrigado. Só complementando, perfeito, Eduardo. Algo que me veio agora rapidamente. Gastronomia. Então, veja, você está trazendo perfeito. O que ela compõe quando ela não tem o essencial? Ela compõe elementos secundários. Então, eu posso trabalhar, o caso dela, matemática com gastronomia. Quando ela não tem os alunos efetivamente ali da matemática, ela pode trabalhar com a mãe desses alunos, ela pode trabalhar com os tios, com os avós, ela pode trabalhar com outros públicos complementares dentro daquela habilidade que ela tem na gastronomia, que vai, de alguma maneira, suprir e gerar a continuidade do projeto. Já está estruturado com isso, desde a SWOT. E o público dela também começa a modificar também. Ela pode pegar pessoas que querem saber de receitas, por exemplo. Sim, né? Exatamente. Sim. 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 De repente, ela articular com 3 ou 4 grandes movimentos em que ela tem um processo básico e 2 ou 3 complementares em que ela desenvolve de maneira criativa e empreendedora para dar conta dessa caminhada.
O Sóton vai soltar para a gente aqui. A dona Maria não pôde estar presente, então ela mandou um vídeo. Um videozinho para a gente, tá bom? Ah, perdão. Desculpa, gente. Ai, peraí. Não. Não sei, não estou conseguindo aqui, porque aqui é PDF. Você consegue daí, né? Aí tá rolando? Você sabe onde está aqui, Renata, o vídeo aqui? Esse é o computador da LERJ. Ah, esse é da LERJ. Tem o WhatsApp web aqui, o link certinho, na URL. Ah, perfeito. Quero. Vou mandar para o Júlio e também para você. Tá, ok. Tá, beleza. Abre aqui o WhatsApp aqui. Abre a internet. Isso. Eu pego ali, eu abro. Pega com o celular aí, ô Júlio, por favor. Já voltamos aqui para vocês que já... Fecha, que já voltou lá na internet. E depois a gente mostra para ele. Ah, beleza. Ah, beleza, então. Bom, tá. Oi, pessoal. Pessoal que está online aí conosco, né, Soto? Muito bem, pessoal. Eu aqui, Júlio Azevedo, agradecer imensamente aí a presença de vocês. Foi ótimo compartilhar e aprender junto com vocês, tá bom? Estamos aqui à disposição. Vou passar para a Renata e para o Marcelo. Agradecer a presença de vocês no presencial, no online. Sugestão, quem pegou aí já do meio para o final, né? Assiste desde o início, porque é um passo a passo, né, de um raciocínio que é importante você pegar lá do início. E estamos à disposição aí para dúvidas, tá? Se você quiser mandar mais alguma pergunta ou tiver alguma questão que você queira conversar conosco, a gente está à disposição aqui de vocês, tá bom? Gratidão à casa, à Escola do Legislativo por nos receber e por nos dar essa oportunidade de mostrar um pouquinho dessa mente empreendedora criativa. Gratidão. Rede social? Ok. Minha rede social, Renata Victor, @Renata Victor Online no Instagram. @RenataVictorOnline. Ok? E no YouTube, Renata com crase no último A, Renata Victor, no meu YouTube. Ok? Gratidão. Tá aqui, ó, pessoal, coloquei para vocês aí, ó, a rede social aí. O do Júlio Azevedo é o Tendências e Sonhos, tá? Deixei até o e-mail também para vocês aí, tá? O buzioscarioca@gmail.com. Vocês podem mandar para ele, que aí ele também pode passar para a gente. Se quiser falar com a Renata já passou a rede social dela, né? Novamente, né? O Renata Victor Online. E o meu é o Marcelim MP, tá ok? Tá bem ali para vocês ali também. Tem também o contato direto nosso. E vamos colocar o vídeo aqui, não, tá, Dona Maria, né? Que a gente anunciou e a gente não demorou um pouquinho aqui, mas a gente vai mostrar agora. Isso. Deixa eu só fechar aqui. Peraí. Acho que dá para ver, né? Ótimo. Então, vamos lá. Acho que tem um áudio que tá legal, né? Vamos ver se vai. Tá no movimento, né, gente? Não para, não. É danada, Dona Maria. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha dado aí um pontinho de luz em algum momento aí, tenha feito sentido. E, mais uma vez, estamos à disposição para que vocês precisarem aí de informação ou dúvidas, esclarecimentos, tá bom? Passo a palavra para o Júlio para ele encerrar o nosso painel. Gratidão mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. Eu, Renata e Marcelo, estamos à disposição de vocês e aprendendo sempre, compartilhando a descoberta da criatividade. Muito obrigado, né, novamente aqui. Faço as palavras dos meus colegas aqui. Gratidão por ter participado aqui desse painel e espero voltar, né, com novidades e qualquer coisa. Então, nossas redes sociais aí, nossos telefones, nossos e-mails, e assim a gente consegue
ajudar vocês aí, às vezes uma dúvida que ficou, ou uma pergunta que você que está assistindo depois e queira fazer e não conseguiu fazer na hora, não tem problema não, a gente responde depois. Tá ok? Muito obrigado. Porque eu fiquei tentando aqui.